Olá! Seja muito bem-vindo a mais um Excepcionais. Este é o episódio 65. Estamos com um convidado super especial que acabei conhecendo aonde? No Gestão 4.0. Na imersão, são 50 executivos que eu conheço todos os meses e ele veio aqui contar a história dele, um cara super bacana que tem uma história linda e veio aqui de Londrina, pegou a estrada. Quantos quilômetros, Fernandão? 550. 550 quilômetros para contar a história para vocês dentro do Sistema Brasileiro Excepcionais de Televisão. Seja bem-vindo, Fernandão. Tudo bom, Marcelão? Obrigado pela sua presença. Na verdade, eu que agradeço, né? Eu tava falando para vocês aí brincando, né? Que, imagina, para mim é uma honra, né? Tá sentado aqui onde um monte de gente super famosa passa todas as semanas, né? E aí, quando você me convidou, eu falei, ai meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Até abrimos um vinho aqui, outro convidado, padrão de convidado, trouxe um vinho, me deu de presente. Abrimos um vinho aqui, estamos tomando um cartucha para dar uma relaxada, que o Fernando falou, pô, a perna já tremeu aqui antes de vir pra cá, né? Tá nervoso ou tá mais tranquilo Não, agora? agora tô tranquilo já. Agora já tomamos uns gole aqui, tá tudo certo, né? Eu vim aqui para falar da sua vida. Da minha vida, né? Daquilo que eu... não tem nenhuma dificuldade nisso, né? Não. Fernandão, você que fez o Gestão 4.0, qual foi o impacto que o Gestão 4.0 trouxe para você e para o seu negócio? Para mim, assim, né, Marcelo? Que eu devo ser, acho que talvez um dos mais velhos que você tenha convidado até agora, né? Meus cabelinhos brancos aqui, né? Para mim foi super importante, foi assim, daquelas coincidências legais que acontecem na vida da gente, né? Eu não consigo lembrar como eu descobri o Gestão 4.0. Mas de repente eu vi aquilo e falei, caramba, eu preciso estar nesse lugar, né? Porque eu imaginava, geralmente, justamente, né, que seriam pessoas, né, mais jovens, né? Porque, poxa, eu já tô com 57 anos. Então você não é o mais velho que passou aqui. Não? Se eu não me engano, o episódio, tô tentando lembrar qual é o episódio. Mas enfim, a gente fez um episódio que a gente falou sobre restaurantes e tal. E o dono dos restaurantes, ele, se eu não me engano, ele tem 60 e poucos anos. Mas é surfistão, jovem também, cabeça boa. Cara, gente fina demais. E é isso que é o importante, né? E aí eu fiz o curso, né? A imersão de 3 dias. Foi lá que a gente se conheceu, né? Eu também tinha uma curiosidade imensa, né, nesse curso, assim. Quando eu cheguei lá, vi um monte de coisa nova, eu não vou esconder que para mim é muito diferente, porque o meu negócio é um negócio, vamos dizer... Mais tradicional, né? Mais tradicional, analógico, né? Não é um negócio digital, né? Aquele negócio antigo ainda. Eu sou representante comercial, mas a gente procura fazer as coisas de uma maneira diferente, com muito profissionalismo, né? E quando eu cheguei ali, eu falei, poxa, que bacana, né? O contato com as pessoas, aqueles 3 dias, o dia que a gente pode estar com vocês ali para fazer uma mentoria, né? Na mentoria, né? Que é muito legal. Eu aconselho a qualquer cara de qualquer idade que, se tiver a oportunidade de fazer, que faça. Eu faço muita propaganda realmente do Gestão, porque realmente muda totalmente, muda a tua visão. Explode a cabeça nos primeiros dias, né? Exatamente. E aí, assim, voltei, né, lá para Londrina, e aí a gente começou a implementar uma série de coisas que a gente viu ali, né? Eu não tenho vergonha de dizer que comecei a ouvir um monte de coisa que o Thales fala, que você fala, né? Falei, caramba, o que esses caras estão falando, né? Com aquelas um monte de cicla, CAC, LTV, NPS, né? Retenção, babá. Aí eu falei, poxa, eu fazia tudo isso e não sabia, né? Que é interessante, né? Às vezes você, de uma maneira mais simples, né? Dar nomes novos para coisas, né? Velhas. As coisas velhas. Até a gente teve uma reunião com o Paulo Orione, né? Sim. Ele começou a falar um monte de coisa ali, aí eu peguei e comecei a falar com ele e falou, porra, você No vê? clube? No clube, né? Que a gente faz parte lá do G4 Sim. Club, né? E aí eu falei, poxa, Paulo, que bacana, né? Você tá falando um monte de coisa aí, com nomes diferentes, mas eu sei que eu faço alguma coisa disso aí, eu já faço lá no escritório com a minha galera, né? Total. E aí a gente foi, e aí, como eu te falei, a gente voltou, a primeira coisa a decisão que nós tomamos foi começar a fazer todo o trabalho repetitivo de dentro da F-Ortiz ser feito pelo chatbot, né? A gente vai começar agora. Foi um projeto bem bacana. Foi de lá que saiu, é verdade, né? Foi de lá que saiu, porque eu não imaginava que era possível, né? Na verdade, você vê, graças a Deus, a gente nunca deixou de crescer, né, Marcelo?
A gente faz um trabalho super bacana há muitos anos, né? Super um trabalho consistente, sério, né? consistente, né? E aí o que estava acontecendo com a Effertis? Ela estava inchando cada vez mais, porque eu comecei a contratar uma pessoa para tomar conta de nota fiscal, daí uma pessoa para tomar conta de transportadora, uma pessoa para tomar conta... Aí começou assim, um negócio que era um escritório de vendas, começou a ficar um negócio meio embolado, né? Meio esquisito, né? E aí eu vou lá no gestão e descubro que você pode fazer isso de uma maneira digital, né? O robozinho Watson faz isso tudo para você, né? Então, o nosso... Simplifica muito, principalmente a entrada, né? A entrada, porque eu não tinha essa noção, né? A gente contratou uma empresa que foi até Londrina, né, daqui de São Paulo, que na época eram parceiros do G4, do Gestão 4.0, e lá eles sentaram comigo do lado das minhas vendedoras. Eu tenho uma equipe de vendedoras internas, né? E aí a gente ficou vendo e eu vi que elas perdiam um tempo absurdo para montar um pedido, para ficar... porque assim, o cliente ele passa um detalhe, daqui a pouco ele muda, e aí ela tem que começar tudo de novo, entendeu? E era assim, uma média de 13 a 15 minutos por pedido. Caramba. E hoje a gente cresceu muito. Você já não tinha mais ideia disso, né? Não, já não tinha mais ideia. Você vê que a gente vai avançando na posição de CEO e a gente vai distanciando um pouco da operação. Sim. E essas coisas se perdem, né? E olha Por isso que mensurar sim. esse tipo de detalhe é muito bom, né? Você tem que mensurar. E assim, eu não sou uma empresa grande, né? Nós somos uma empresa de 16 pessoas, né? Sim. Mas assim, com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo, como você falou, de uma maneira tão rápida, né? Que eu não percebia mais isso. E aí, assim, aquela equipe que era ativa começou a ficar passiva, né? Total. Aí a gente descobriu que é possível fazer isso, né? Todo o trabalho repetitivo vai ser feito pelo Watson, né? Da 3M. O nosso vai chamar Charlie. Da IBM, né? Da IBM, desculpa, perdão, da IBM. É que, ó, vou falar. A gente vai falar sobre a empresa dele, mas a empresa dele trabalha principalmente com EPIs, né? Ou é 100% EPIs? Não. A gente começou bastante EPI. O forte é a área de EPI, mas a gente ainda tem o segmento de higiene e limpeza, a gente tem o segmento de descartáveis, né? Então, ó, ele falou 3M é porque é um dos clientes dele. Você distribui 3M, imagina. Eu já fui representante da 3M. Ah, tá. Beleza. Eu fui representante, mas aí foi um erro, realmente. É a IBM, né? IBM. Com o Watson, nós botamos o nome de Charlie, né? Vai ser bem bacana. E tudo aquilo que a gente fazia de uma maneira repetitiva isso para nós já vai ser um ganho absurdo, né? Ganho de eficiência. E, ó, então isso despertou dentro do Gestão 4.0. Tudo isso para falar que existem duas coisas que acontecem lá no Gestão 4.0 que mudam muito a vida das pessoas, né? A imersão, que é a porta de entrada normalmente executivo, que é um curso para quem já está rodando, para quem que já fatura pelo menos R$1 milhão aí por ano, para aproveitar bem, porque senão você vai estar numa distância muito grande das outras pessoas. E o G4 Club, né? Que o Fernando também faz parte, que é um clube de negócios, já é o produto mais premium que tem lá na casa, e é um produto de relacionamento. Você tem relacionamento com pessoas incríveis lá. E outra forma de você ter acesso a essa rede, de começar a ter contato, uma experiência com Gestão 4.0, é nos cursos online. A gente tem investido muito em cursos digitais, até por conta da pandemia, né? A gente teve que fazer isso. Então vale a pena, entra lá no site, tem bastante curso legal. Entra no site gestão4.0.com.br e coloca no checkout excepcionais que você vai receber um desconto. Nosso segundo patrocinador é a V4, você já sabe, o trabalho da V4 é vender o seu negócio. Se você estiver precisando de um parceiro estratégico, não deixe de buscar a V4. Todo mundo que é ouvinte do Excepcionais tem acesso a uma avaliação gratuita. Basta você falar que você veio do Excepcionais e eles vão conversar com você e te dar uma noção do que você pode fazer para mudar o seu negócio. São mais de 200 escritórios espalhados pelo Brasil. Eles têm muita experiência nesse assunto. O Denner Lippert acabou de passar por aqui, escreveu o livro que a Bruninha tá lendo, que é O Cientista do Marketing, né, Bru? Tá gostando, Bru? Tá gostando do livro, que lá mostra toda a metodologia, mas se você não quer aprender e precisa que alguém execute, ou se você quer que aprenda, quer aprender, mas quer que alguém faça por você, vale a pena você falar com a V4. E também não podemos deixar do Espaço Volpe. O Fernando aqui já correu muito, ele me disse, deixou de correr por um tempo. Sim. E aí eu vou mandar ele para o Espaço Volpe para conversar. Você conhece o Volpe, né? Lógico, Thiago. Você já foi lá? Vou. Não, eu não fui, mas eu vou. Então, preciso. Você sabe que quem participa aqui ganha uma condição especial. Vou te contar nos bastidores. Espaço Volpe, gente.
cuidar do seu corpo e da sua mente. Alta performance, todo mundo quer e todo mundo quer do jeito errado. Quando chega lá, o próprio Lucas Riedo, CEO do Gestão 4.0, passou aqui e falou, pô, eu cheguei lá buscando isso. E o Thiago falou assim, vamos voltar, vamos regular seu sono, vamos fazer isso, porque é um trabalho de base. Se você quer ter alta performance, você precisa garantir que os seus pilares de saúde estão estruturados. E não é nada de outro mundo se fazer isso, tá? Eles têm muita experiência, eles vão cuidar da sua alimentação de um jeito que seja factível, que seja possível fazer. Então vai conhecer o trabalho do Espaço Volpe, que é incrível, recomendo demais. espaçovolpe.com.br. Todo mundo que é ouvindo Excepcionais tem um acesso exclusivo, numa condição super especial, que vai te dar acesso a médico, nutricionista e avaliação corporal. espaçovolpe.com.br, só dizer que veio do Excepcionais. Fernandão, vamos começar do começo. Certo. Você nasceu em Londrina? Eu nasci em Londrina. Londrina? Vida inteira morou lá. Pé vermelho, né? O que é o pé vermelho? Pé vermelho é porque a terra lá é vermelha, a terra roxa, né? É considerada uma das melhores terras do mundo, né? Ah, é? E a terra é vermelha. Tanto que no dia que chove é um absurdo, né? Pra você pisar na terra, ela gruda, não sai, e isso ficou, né? Então aquela região toda do norte do Paraná, todo mundo que nasce ali é tido como pé vermelho. Entendi. Casado, 2 filhos, Dois casal, filhos, né? Um casal. Maria Clara aí. E Luiz Otávio. Luiz A Otávio. dona Ana Paula, que trabalha comigo, que é a general. A general. Eu sempre brinco com ela também. E comecei há 22 anos. Na verdade, assim, né, Marcelo? Eu já comecei há muito tempo na área comercial. Então, isso que eu queria... Porque uma coisa que eu fico super curioso, que eu fico pensando é o que levou as pessoas que vieram aqui a empreender? Porque você começou, já não é de hoje. Sua empresa tomou uma proporção bastante significativa. Apesar de você ter um time enxuto, você vende muito. Isso. Você tem um volume de vendas muito grande. Mas o que foi o gatilho? Quem que te influenciou? Por que você tomou a decisão para empreender? Então, na verdade, foi há muito tempo atrás. Assim, né, Marcelo? Eu venho de uma família tradicional, de classe média, onde o teu pai tinha pouco papo contigo e era assim, você faz e não tem outra, né? Eu que mando, e você obedece. É. E aí... E seu pai não era empreendedor? Ele era funcionário de empresa? Não, meu pai era representante comercial. Ah, seu pai também vivia no mundo de vendas? Também vivia no mundo de vendas. E só que ele, por ter propriedade agrícola junto com meu avô, eles escolheram que eu ia ser agrônomo. Ah, então você tem uma influência do mundo agro, né? Eu tenho. O mundo agro é forte na sua família. Eu praticamente passei a minha infância e uma boa parte da minha juventude acompanhando meu pai e meu avô, principalmente meu avô, que tinha fazenda. Nos finais de semana eu ia para a fazenda, né? Eu vivia com eles, né? E aí eu fui fazer agronomia. Quer dizer, você fez agronomia. Por isso você falou para Renata que a Renata é a louca dos bichos, né? Para quem não sabe, a Renata é minha mulher, a louca dos bichos. E um dia o Fernando brincou com ela falando que ia dar um pônei para ela. Isso. E você sabe que ela se apaixonou de uma maneira... Você sabe que tem uns cavalinhos que é um pouquinho maior que o Muralha, né? Sim. Você já viu isso? Já. Gente, existe um mini cavalo. É um cavalo que é menor que um cachorro. É o mini pônei. Né? O mini do mini pônei. É o mini pônei. Exatamente. Cara, impressionante. E por isso que você falou que eu conheço gente que tem um mini cavalinho, um mini pônei. Eu ainda tenho amigos, né? Porque você tem amigo nesse universo. Eu tenho um grupo praticamente onde eles me adotaram, porque eu não me formei em agronomia. Eu fiquei fazendo 2 anos de agronomia sem fazer, né? Eu não saí do primeiro período. Lá em Londrina mesmo? Não, em Bandeirantes. Eu morava numa república. Até que um dia meu pai resolveu vindo para São Paulo parar na República às 10 horas da manhã, bateu na porta. Você obviamente estava na aula. E eu estava dormindo às 10 horas da manhã. E aí ele falou, peraí, vou descobrir isso. E foi lá na diretoria da faculdade e viu que eu não tinha saído do primeiro período ainda. E judiação, era uma escola particular, né? Aí ele me fez voltar para Londrina, voltei para Londrina, né? Peguei, fui empreender. Aí foi a minha primeira tentativa. Eu já tinha trabalhado com meu pai. Quando eu era bem mais novo, antes de fazer faculdade, eu acompanhava ele nas vendas que ele fazia. Meu pai era do segmento têxtil. Ele vendia produto de área têxtil, principalmente para criança, para indústria. Mas para lojas de bebê. Ah, para loja. Esses macacãozinhos, né? Foi a vida inteira dele, ele fez isso. E aí eu tinha feito isso com ele, mas daí eu conversando com meu cunhado. Meu cunhado tinha recém voltado de Nova York, morado 5 anos em Nova York, falou, vamos montar um bar? Vamos. E a gente montou um bar, o Marcelo,
E sem a mínima intenção virou o bar mais badalado de Londrina. Foi a pior coisa que me aconteceu na vida. O Marcão, que é esse rapaz que eu tava contando que eu acho que tem mais idade que você, ele empreendeu em restaurante bar a vida inteira. E é um negócio dificílimo de fazer dar certo. Muito difícil. Vocês tiveram sorte, né? Nós tivemos sorte. Vocês conheciam do negócio? Nada. Absolutamente. Então vocês tiveram sorte O meu cunhado conhecia porque durante os anos que ele morou em Nova York, ele trabalhou muito em restaurantes lá. Tá. Então ele tinha uma Entendeu a dinâmica, né? Entendeu a dinâmica, né? Mas a dinâmica dele mais era técnica, era fazer produtos, né? Tá. E até hoje ele faz o cara faz cada puta hambúrguer, né? Porque ele aprendeu, trabalhou no Swensen's, trabalhou em um monte de empresa. Só nos feras. Nos feras. E aí, a gente montou, Marcelo, e você vê como que eu vi uma vez você falando que às vezes você precisa ter sorte, né? Eu nunca me esqueço, um dia acho que na live de ontem, né? De ontem, Eu tava vendo, um dia tava sentado no bar, chega um amigo meu, e a gente vendia sorvete também. E não sei se é da época de vocês, porque eu já sou mais velho. Antigamente tinha uns potes iguais a esse copo, mas eram de vidro enorme para você fazer uma banana split ou qualquer coisa com 8, 9, 10 bolas. Uhum. O cara pegou aquele copo e falou assim, eu vou tomar cerveja aqui dentro. E despejou aquele copo. E era um sábado à tarde. Aí o outro da outra mesa, eu quero esse copo. E virou, foi o grande... sensação. Foi a sensação. E quem era esse cara? Esse cara é um amigo meu, Sérgio, tá lá até hoje, é fazendeiro. Olha, né? Só. Então foi um cara aleatório. Aleatório, ele sentou lá, viu o copo lá na prateleira, porque a gente também tinha sobremesa e tinha sorvetes, né, banana split, essas coisas. E ele pediu o copo, colocou a cerveja lá, virou uma febre. E aí foi. Aí virou o mote do bar. Virou o mote. Parava a rua, Marcelo, uma das principais avenidas de Londrina, na década de início da década de 90. Uhum. Tá? O negócio parava, era absurdo. Nós ficamos 2 anos, né, nessa vida. E puxadíssimo. Nesse meio tempo, eu estudei sozinho, peguei e passei em Direito, na Universidade Estadual de Londrina, onde aí eu acabei me formando. Aí você foi a fundo. Eu demorei um pouco mais, porque, puxa, você tinha que ficar até de madrugada no bar, né? Eu já, é puxado. É puxado, é muito complicado, porque assim, ninguém tem pressa de ir embora, né? Ainda mais barzinho. E naquela época, você imagina, as pessoas ficavam até 3, 4 horas da manhã, né? E era muito interessante. E aí foi quando eu comecei a aprender a falar um negócio que eu cheguei pro meu cunhado e falei assim, cara, vamos vender esse negócio enquanto tá em alta. Porque bar é um negócio que é sazonal, vira, né? Muito rápido. Do mesmo jeito que você faz sucesso, meses depois cai. E a gente tava no auge, né? Aí a gente acabou vendendo o bar. Vendemos bem. Foi a primeira grana que eu fiz na minha vida, assim, de uma venda do negócio, né? E aí eu fiquei fazendo faculdade e aí trabalhando com meu pai. Só que a maioria das pessoas sabe que trabalhar com o pai é complicado, né? Opa! Mesmo trabalhando ali direitinho com ele, coitado, né? Eu diria que por volta de 1/3 a 1/4 da turma do gestão, da imersão do gestão, são empresas familiares. São empresas familiares. E é raro você ter uma dinâmica que funcione muito bem. Sim. É um negócio, cara, complicado. Complicado. E aí eu fiquei com ele um tempo, acho que fiquei 2 anos com ele, né? Mas era aquela história. Tinha mês que ele me pagava a comissão certa, na outra mês era uma mesada. Mesada. Aí aquela coisa foi pegando, vai desanimando, né? E você me conhece, eu tinha jeito pra coisa porque eu sou uma pessoa que, cara, eu não faço acepção de pessoas, nada. Eu converso com todo mundo. O meu filho, desde pequenininho, fala, pai, você é amigo de todo mundo? Né? Eu falo, filho, o papai conversa com todo mundo. O papai gosta de conversar, gosta de conhecer pessoas. E essa é a coisa que mais me dá prazer, né? E aí eu falei assim, porra, eu vou fazer uma tentativa para trabalhar numa empresa, né, grande. E eu participei de um processo de seleção de uma empresa que hoje, talvez eu não sei mais como está, porque faz muitos anos, a Nutrimental, que era sabe o Nutri? Sim. A Nutrimental foi a que trouxe para o Brasil. Foi uma bomba aquilo ali. Foi uma bomba aquilo lá. Só tinha ele. Só tinha ele na época. Ele foi líder absoluto. Depois eu vou te contar bem rapidinho a história do Nutri. Aí eu passei no processo ali. E tem até hoje no Gestão 4.0, é Nutri ou não é Nutri? Tem algumas, mas não é mais a marca mais desejada, nem a mais conhecida, né? Infelizmente. Virou, E aí... Você saiu, né? Deu tudo errado, não? Aí, né, Marcelo, na entrevista, eu fui o último, eu me lembro que eu era o último cara a ser entrevistado na hora do almoço pelo diretor da empresa. Veio um diretor, naquela época, quem fazia entrevista era o diretor, não é como agora, contrata uma empresa para fazer a seleção, né? Aí acabou a coisa, eu falei, vou convidar esse cara para almoçar. Olha, aí eu cheguei para ele assim, Sérgio, você vai almoçar? Vou, né?
Falei, se quiser almoçar, eu tô indo almoçar. O cara ficou me olhando, né? Falei, ou eu me ferrei, ou... Pô, foi ousado, foi um pedido ousado. Aí fui, almocei com ele, coisa e tal. Ele topou. Ele topou. Aí cheguei lá, comecei a conversar com ele, falar tudo que eu fazia com meu pai, da maneira que era e coisa e tal. Aí foi chegando e eu fui para a última fase com outro cara. Aí veio tipo, na época, o CEO do segmento nosso lá, que foi um cara que eu aprendi muita coisa com ele, o senhor João Bogdan. Pensa num cara que foi para mim como o meu segundo pai. Olha só. Para ensinar as coisas realmente na área comercial. E aí ele falou... Ele era executivo ou ele construiu a empresa? Não, ele era executivo. A Nutrimental tinha vários mercados, né? O meu mercado era o do food service, que aí a gente vendia comida para refeitórios industriais. Tá. Esse que era o caminho que a gente fazia. Certo. E aí, no dia que eles me disseram que eu tinha sido aprovado, né? Que seria eu a pessoa para começar a trabalhar. Era uma vaga só? Era uma vaga só. Caramba. Aí ele falou, cara, sabe por que você foi aprovado? Porque você chamou o Sérgio para almoçar. Eu falei, eu tô precisando de um cara... Foi mesmo? Tipo assim, cara de pau, né? E aí comecei, né? Ali no interior, eu fazia o interior do Paraná no início. O norte do Paraná até Ourinhos. E aí eles me deram o interior de São Paulo. Suprimento de refeitório de grandes empresas. Só refeitório de grandes empresas. E de distribuidores que também atendiam esse segmento. E aí ele criou dentro da empresa uma competição entre os representantes, né? Para ver quem vendia mais a nível nacional, e você tinha premiação a cada 2, 3 meses, final do ano você ganhava também outro prêmio, né? E aí aquilo me deixou assim, porra, mas como é que eu vou ganhar um prêmio trabalhando no interior do Paraná e no interior de São Paulo? E eu vou concorrer com um cara de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, né? Aí, Marcelão, é aquela história, né? Quando você precisa se virar, você tem que achar, você dá seus pulos. E naquela época, década de 90, eu entrei em 90 na Nutrimental, em julho de 1990 eu entrei. As usinas de cana, elas cortavam a cana daquele modo antigo, botavam fogo e aí soltava o pessoal cortar a cana, né? Eu comecei a imaginar, falei, peraí, esses caras cortam cana, né? Para eles cortarem cana, eles precisam estar com disposição, né? Aí fui para uma usina e comecei a perguntar para os caras, vocês têm disposição? Teriam disposição para fornecer alimentação para esses caras? Não. Porque o que eu vi? Eu tinha uma sopa. Os produtos da Nutrimental eram todos desidratados. Tá. Eu tinha uma sopa, 3 modelos de sopa, minestrone e não me lembro o nome das outras, que eram sopas que iam para merenda escolar e que a gente também vendia para a indústria. Nutritivas, realmente. Não era coisa rala, não. Era sopa com pedaço de macarrão, realmente. E aí, Marcelo, eu fiquei 6, 7, 8 meses, cara. Porque é aquela história, eu falei pra você, eu não desisto nunca, cara. Eu posso não ser o cara mais preparado, mas assim, se alguém for concorrer comigo, tá fudido, porque eu não desisto nunca, cara. E aí eu comecei a bater daqui, bater dali, ouvindo não aqui, não lá, não aqui. Até que um dia, numa usina do interior de São Paulo, do interior do Paraná, o cara falou, vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma turma para você fazer esse teste. 1 semana. O que eu fiz? Durante 1 semana, eu trouxe uma nutricionista de Curitiba, que era nosso apoio técnico. A gente levantava às 2 da manhã, 3 horas a gente estava na cozinha, improvisamos tudo, pegava aquelas panelas de fazer arroz, a gente colocava água e despejava a sopa lá e fazia sopa. Pegava, não sei para quem não é do campo, né? Tinha naquela época, onde você levava o leite, não sei, que é um negócio de ferro, de metal, que você girava. A gente não tinha um produto específico para isso, né? Mas aí a gente enfiava a sopa lá, levava, a gente fez com a concha, com aquela concha que você pega o feijão, a gente amarrou uma madeira para poder alcançar lá no fundo, e a gente ia para o campo. Quando os caras chegavam, a gente esperava eles descerem do caminhão e colocávamos isso dentro da marmita deles. Uma coisa interessante, naquela época, a maioria desses caras vinham com a marmita, mas um tinha às vezes um ovo, o outro tinha só um pouquinho de arroz, e eles nunca sentavam um do lado do outro, porque um tinha vergonha de mostrar a marmita. Exatamente. Né? E aí a gente começou com isso daí, passado 1 semana, o cara combinou com o supervisor da área, a produtividade aumentou acho que quase 20%. Porra. Vocês compararam um grupo que nós comparamos foi reforçado. Eu me lembro até hoje, eram 41 cortadores de cana. A gente comparou aquele grupo e esses caras, lógico, comendo logo de manhã, deixaram, porque aí eles comiam, tomavam a sopa, né? E ainda sobrava um pouquinho da marmita deles lá, entendeu?
E aí esses caras começaram a cortar mais cana. E eles ganhavam porque antigamente era por produção, né? Quanto mais cortar, mais eles ganhavam. E aí esse usineiro, olha, mais uma vez a questão da sorte. Esse usineiro, na Associação dos Plantadores de Cana do Paraná, teve uma reunião e resolveu comentar com os outros colegas, os diretores, né? Cara, descobri um esquema. Tem uma sopinha mágica aí que aumenta a produtividade. Sopa mágica. Sopa mágica. Essa foi a palavra que eu ouvi de que eles falaram na reunião. Marcelo, o negócio explodiu. Todo mundo queria. Explodiu no Brasil inteiro. Todo mundo queria. Desde aquela época que eu tinha entrado na Nutrimental, uns 7 meses para frente, eu fui campeão nacional de vendas até a minha saída da Nutrimental. Tá de brincadeira. E era um campeonato anual? Era um campeonato anual. Aí eu começava lá embaixo, de janeiro a maio, porque era sazonal. Era volume de vendas. Era absurdo a venda. Era um absurdo. A venda era muito forte, porque você imagina numa usina com 3, 4 mil cortadores de cana, eles compravam muito, né? Caramba. E aí, de janeiro a maio, porque o corte da cana era de maio a setembro, outubro. Tá. Então, assim, de maio a outubro, a minha venda era 10 vezes mais do que qualquer outro vendedor. Porque era um volume absurdo, né? Que aí demais. eu fiquei, né? Eu me lembro que uma vez eu fiquei super emocionado, eu cheguei no refeitório da Nutrimental, tinha uma faixa lá, isso em 94, 95, que eu tinha sido o primeiro vendedor da história da empresa a passar da barreira de $1 milhão de venda no ano. Caramba. Lá naquela época, né? E aí foi, né? $1 milhão naquela época. Era muito dinheiro, Era muito dinheiro. E porque realmente a venda era muito grande, né? Os volumes eram grandes. E aí chegou uma hora que eu comecei a pensar, puxa, eu queria ter o meu negócio, né? Sabe quando aquilo vai te incomodando, né? Porque assim, bacana, eu tinha um salário legal lá, mas era uma premiação, né? E eu só queria contar uma coisa que eu aprendi com esse senhor, né? Uma das muitas, com o CEO. Com o CEO, com o seu Bogdan. E até com o meu gerente também, que é um cara que... Ele era brasileiro, não? Ele é brasileiro. Descendente de poloneses. João Bogdan Romaniewski. E aí, ele um dia numa reunião de vendas nacional, ele entra na sala com uma travezinha embaixo do braço e uma bola de futebol. Falei, o que esse cara tá fazendo com essa trave embaixo do braço? Ele pôs a trave lá e começou. Nós éramos em 31 vendedores, funcionários da empresa no Brasil todo. Foi chamando um por um e foi falando, fulano, você chuta 10 vezes, ciclano, você chuta 5, você chuta 40, você chuta 50. Aí no final, acabou tudo lá. Lógico que quem chutou mais fez mais gol, você concorda comigo? Aí ele quis fazer uma demonstração, é o seguinte, quem tem mais cliente vai vender mais. Lógico. Ele falou, então você tem que abrir cliente, cara, você tem que ter isso. Marcelo, eu não me esqueço nunca mais. Isso foi uma coisa que eu usei e uso a vida inteira. A F Ortiz, hoje, em todas as representadas que a gente atua, nós somos praticamente os que abrimos mais clientes. A gente tem uma representada, 3, onde nós somos a empresa que mais passa pedido por mês. Caramba. Porque é muito pulverizado, sabe? Mas quando você fala que vocês mais abrem, vocês começaram... Primeiro explica o que é a F Ortiz. Tá. Então aí... em 1999 eu pedi para sair, no início de 99. Então você vê, quando você tem, né, eu tinha um gerente de área de São Paulo, ele ficou sabendo que eu pedi demissão. Falei, vou sair. Aí ele virou para mim e falou, cara, você é maluco? Você tem quase 10 anos, vai sair com uma mão na frente, outra atrás? Voando, né? Eu falei, o Ricardo, o nome dele é Ricardo, né? Eu falei, eu vou sair, eu vou achar um jeito de eu poder fazer o meu voo solo, né? Ele falou assim para mim, espera. Isso é uma coisa que todo mundo vai saber no Brasil, nunca contei pra ninguém. Espera, ele foi muito bacana, que a gente vai terceirizar vocês. Eu não sei quando, mas é rápido. Daí e realmente, aí eu ia receber a rescisão de 10 anos, né? E aí eu esperei, realmente durou 5 meses e meio. Foi super rápido. Foi rápido, a gente foi terceirizado. Aí eu comecei, daquele esquema onde eu tinha tudo pago, né? Porque quando você trabalha numa grande empresa, é legal, você ganha carro, pode ficar em hotel 4 estrelas, reembolso e coisa e tal. Passei para o esquema, né, de ser o dono do próprio nariz. Aí, para quem quer empreender, aí a vida real começa, né? Mas aí você sai de lá, recebeu um dinheiro, 10 anos, você acaba recebendo um dinheiro, já tinha recebido um dinheirinho lá na venda do bar. Do bar.
Você foi óbvio pra você o que você ia fazer? Você já tinha na cabeça? Já, Marcelo, porque eu saí com a Nutrimental daí. Aí eu não abandonei a Nutrimental. Então, você foi vender eu fui vender a mesma Nutrimental, coisa só que a partir na sua daí, empresa. com comissionamento e mais nada. Tá. Não ia ter ajuda de Só custo. que você ia não tá. tinha nenhuma exclusividade. Não, Você poderia vender outros Não, negócios. pelo contrário. Como nós éramos em muitos, né? E a minha sorte, como eu sempre fui o cara que mais vendia, porque na verdade a grande maioria dos territórios ficaram para os ex-gerentes de área, né? Aham. E aí o meu território, que era Paraná e São Paulo, ficou só no norte do Paraná. Caramba. E eu me lembro até hoje, quando Você perdeu muitos dos clientes que perdi você um atendia. monte de cliente. As usinas, eu perdi tudo. Né? A grande maioria, fiquei com algumas no Paraná, porque o forte era atender São Paulo. E aí esse meu gerente veio e me mostrou a listagem que eu teria de vendas. Era 100 mil reais. A partir daquele momento eu teria que viver com 100 mil reais e a comissão era de 5%. 5% de 100 mil reais. 100 mil reais eu ia ter que me virar com 5 mil. Loucura. Né? E não é assim. Você pensa que você vende 100 mil, vai receber 5 mil, não é? Porque tem cliente que paga com 30, que paga com 60, Prazo que paga de com 90. pagamento. Às vezes você vai ter mês, você vai ganhar 2 mil de comissão. Nossa. Você vendeu 100, mas ganha 2, porque tem cara que vai pagar lá na frente. E eu só recebo, todas as empresas que a gente trabalha, a gente só recebe na liquidação, né? E aí eu comecei 4 meses amador em casa, de pijama, né? Presa, só você. E aí, para complicar mais ainda a minha vida, casei em novembro de 99. Falei, meu Deus do céu. E No meio do empreendimento. do empreendimento. Então, E se assim, ela tá com você hoje, é porque é amor mesmo. não, sim, não, eu vou contar a história. E aí, a gente pegou e eu comecei, eu falei, não dá certo isso, de ficar em casa, de pijama até meio-dia, fazendo ligação para cliente, eu não posso fazer isso. Aí eu fui, esses dias até eu postei, achei uma salinha de 20 metros quadrados. Acho que é menor até que a tua sala aqui, do estúdio. E contratei uma moça, eu fui no Carrefour, eu tenho esse feeling, né? Eu fui um dia no Carrefour, na época da contratação, e uma menina atendeu no caixa sorrindo. Eu falei, caramba, no Carrefour a menina sorrindo, né? Difícil. Eu falei assim, no outro dia... Ou ela é nova. Ou ela é nova. Voltei lá. Procurei, achei de novo, fui lá, porque eu tenho uma memória muito boa para gravar a fisionomia da pessoa. O nome, também. às vezes, eu Nome esqueço. Eu sou horrível, mas para gravar, fui lá no caixa de novo. Falei, moça, eu não vou... Não é uma cantada, não, tá? Mas eu tô fazendo um processo de seleção. Você não quer participar? E ela falou, do que é? Eu falei, para você ser vendedor. Mas eu sou caixa. Eu falei, mas só que você tem o perfil. Você sorriu aqui. Eu falei, você não quer participar? Ela falou, participo. E aí eu tinha contratado, não tinha grana. Uma amiga minha, psicóloga, me ajudou. Nós selecionamos 9 meninas. E aí, no final, quem foi selecionado? A menina do Carrefour. A menina do Carrefour. É mesmo? Que bacana. Aí comecei, eu e Sua ela. primeira funcionária. Minha primeira funcionária. Aí ficava eu e ela lá, eu ia pro campo e ela dando conta no telefone. Passou um tempo, falei, eu não posso ficar. O trabalho dela era o quê? Abrir novas frentes? Abrir novas Ou tirar frentes pedido? e tirar pedido. Tirar os dois. pedido. Eu ensinei ela, né? Foi horrível no começo, porque imagina uma moça que era caixa do Carrefour. Errava Nas muito. primeiras ligações, ela atendia, alô, tá, pá. Falei, Claudineia. O nome dela era Claudineia. Não é exatamente assim. Põe emoção nisso daí. Quando você atender o telefone, fala assim, oi, tudo bem, senhor Marcelo? Que Como o senhor saudades, está? quanto tempo. Faz tempo que a gente não se fala, né? E eu fui moldando, né? E aí, Marcelo, poxa, uma coisa que eu tinha ouvido no último dia de Nutrimental, um diretor, que foi muito gente fina, ele me chamou no canto, ele gostava muito de mim, falou assim, Fernando, eu vou te dar um conselho só, agora que você vai virar empreendedor. Nunca coloque os teus ovos numa única cesta. Não faça isso, ele falou. Você quer ter sucesso? Diversifica. E aquele troço ficou na minha cabeça, Marcelo. Meses e meses. Aí caiu a ficha, eu falei, não, eu não posso ficar só trabalhando com uma única empresa, né? E aí eu comecei a procurar coisas, né? E você sabe que não é fácil. Cara, empreender é a coisa mais difícil do mundo. Sim. É muito difícil. E nesse tempo, o dinheiro da indenização indo, porque eu casei. Tava queimando o caixa. Porque daí, além de eu me sustentar, eu tinha que sustentar mais uma pessoa, né? E aí, o dinheiro indo, eu sou agradecido. Eu não consegui ganhar dinheiro com essa empresa. Mas você já deve ter visto quando você vai aqui naquele restaurante que tem quase em todos os shoppings aqui. Até hoje eu almocei lá. É de carne? Não, aquele que tem o buffet de saladas, depois você vai pegar o polpettone. Viena? Não Viena, o outro... Haskell? Haskell. Quando você vai no Haskell, você vê aquele Haskell forno combinado. Sabe um forno que tem ali? Que tem um forno de pizza, Isso, mas é um forno alemão,
que você vê na... Ah, onde não, você tá falando de dentro da cozinha na mesmo. ilha da cozinha ali, Na cozinha, onde você sim. fica, onde você vai pegar o polpetone, tem aquele forno. Aquele forno é a Ferrari dos fornos. É um forno alemão, que é o forno mais famoso do mundo. Os melhores cozinhas do mundo têm Rational dentro da cozinha dela. Uhum. Eu peguei esse forno, agora você imagina em 1991, 92, você vendeu um forno que naquela época, o de 6 GNs é gastronome, são andares ali onde você vai colocando as placas, né? Tá. Custava 35 mil reais, era o preço de um carro, mais caro que um carro. Uau. Ou seja, eu não vendi nada. Dificílimo. Dificílimo. Você tentou representar essa marca? Sim, eu peguei a representação para fazer todo o interior do Paraná com eles. Só que, cara, para vender... Não virou nada. Não virou nada. Mas eu agradeço a esses caras, porque a gente tem a Fispal. Quanto tempo você insistiu? Eu fiquei com eles, acho que uns 8 meses. Nesses 8 meses, quanto de esforço para tentar vender Nossa, só isso? muito esforço, muito. E assim, Marcelo, eu montei um esquema bacana. Como eu sempre fiz muita amizade, eu tinha um amigo que era dono de um restaurante, o Eduardo, em Londrina, de um self-service, um dos mais conhecidos. O que ele fez para mim? Eu consegui, na época, a Rational fornecia por comodato o forno para quem nos ajudasse a fazer a venda do forno por demonstração. Por exemplo, o restaurante é self-service, só trabalha até o meio-dia lá, faz o almoço. Depois das 4 da tarde eu podia levar clientes e aí eu tinha um chefe de cozinha que foi contratado pela Rational que me ajudava com a demonstração, mostrando o que você podia fazer dentro daquele forno, porque realmente para convencer um cara a pagar aquilo, tinha que ter muito trabalho técnico, não era só no gogó, né? E aí esse cara, você vê, eu fiz um esquema super, a gente trazia clientes, ia lá, fazia demonstração, mas era muito complicado. E aí, num belo dia, teve a Fispal. E a gente trabalhava com os fornos analógicos, aí chegaram esses que são agora os digitais. Então, a Fispal para quem não sabe, é uma feira que acontece aqui em São Paulo. São Paulo, que sempre foi uma das... É a principal da América Latina. Agro, né? Não, é uma feira de alimentos. De alimentos, em geral. Uma feira internacional de alimentos. Eu lembro que o meu amigo, uma época, ele tinha o espaço do café lá. Sim. Que é uma feira gigantesca. Ocupava todo o IMB. Dezenas de milhares de pessoas muita gente. Por lá. Ocupava todo o IMB. E aí, eles nos chamaram para que a gente fosse aprender a trabalhar com forno digital e depois participar da Fispal. Beleza, vim para São Paulo, fizemos o treinamento, aí fomos para a feira, mais uma vez a sorte do nosso lado. Dois estandes ao lado, tinha uma barraquinha com uma empresa vendendo luva. Luva plástica? Luva. EPI mesmo. EPI. Luva de vinil. Eu olhei aquilo e falei assim, eu com aquela cabeça de vender sempre a vida toda em refeitório industrial, falei, cara, eu vou pegar isso aí. Isso se usa bastante. Já foram seus clientes? Eu falei assim, eu vou passar ali naquela stand ali, vou falar com alguém lá, vou falar se eles têm representantes no Paraná, que eu vou vender dentro das cozinhas, né, pra mulherada lavar a louça. E deu certo, comecei 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que um dia eu fui chamado aqui em São Paulo por essa empresa. O cara virou para mim e falou assim, olha, a gente está procurando realmente, nós tínhamos só esquema de vendas em São Paulo e Rio de Janeiro, você está sendo o primeiro representante nosso fora do eixo Rio-São Paulo, mas eu não quero um representante que fique tirando pedidinho de 30 par numa cozinha, 20 numa outra, né? Não é essa a intenção. O que a gente quer é que você faça o mundo do EPI. Eu falei, opa, peraí, o que é EPI? Legal. Eu não sabia o que era isso. Ele queria te passar um portfólio de produtos. Aí ele falou, então vou fazer o seguinte, ele falou, um cara que eu também tenho um apreço muito grande por ele, falou, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma visita num frigorífico lá no interior do Paraná, e se você tiver afim realmente de conhecer o que é o mundo do EPI, você vai comigo lá, você me pega lá no aeroporto de Toledo, e eu vou lá fazer essa visita, você me acompanha, e daí você decide. Ele falou, ou você fica para fazer tudo, ou não fica, porque para fazer isso eu não quero. Tá. Voltei para Londrina, cheguei para a General, falei, Ana, fiquei super empolgado com esse negócio de luva. O cara vai vir, ela falou, como sempre, me apoiando, falou, você tem alguma coisa a perder? Vai para lá. Peguei, catei meu carro, fui para Toledo. Me lembro que eu tinha ficado alguns minutos com ele, falei, pô, será que eu vou lembrar da fisionomia do cara? Naquela época era avião da Rio Sul, aqueles aviãozinhos, o Bandeirantes, desceu o Bandeirantes lá, achei o Flávio, fomos para dentro do frigorífico. Aí eu fui de espectador. Ele começou a conversar com o engenheiro de segurança e bababá. E aí, Marcelão, aquela unidade
comprava em EPI o que eu vendia no Paraná inteiro de alimento. Você tá de brincadeira. Quando ele começou a perguntar os números e que os caras foram falando, eu fiquei assim, né? Aí, quando a gente saiu de dentro do frigorífico, eu virei para ele e falei, você já achou o representante? Se você tava procurando, já tá aqui. Já tá aqui. Aí, a gente voltando pro aeroporto, eu me lembro até hoje, eu nunca tinha visto uma máquina de fotografia digital. Ele pegou e falou, para aí. Ele tinha visto uma plantação de soja bem bonita, né? Vai lá que eu vou tirar uma foto, e a empresa era capital americano, né? Tá. Eu vou mandar uma foto, vou tirar foto sua, vou mandar lá para matriz lá em... Dizer que é nosso representante o nosso aqui. primeiro representante que vai fazer o segmento que a gente mais quer, que é o segmento de indústria de alimentos. Beleza, Marcelão. Só que, mais uma vez, como eu falo, nada é fácil. Mas quais são os produtos que se utiliza num é açougue que chama? Não, é frigorífico. No frigorífico. Não é o açougue, eu não faço... Um abatedouro, sei lá como é que chama. Exatamente, é um abatedouro. Naquela época, Marcelo, usava-se 1 ou 2 modelos de luva para tudo. E dentro de um frigorífico existem N postos de trabalho. Só que você pegava uma luva ou 2 e aquilo tinha que servir para tudo, entendeu? Não havia um trabalho técnico. Na época, para minha sorte, os meus concorrentes, o interesse deles era assim, chegar para você, Marcelo, tem essa luva aqui, você quer usar? E aí você comprava aquela luva e usava. Uhum. E eu cheguei aonde já tinham 2 empresas que estavam, como é que fala? Já estavam estabelecidas, né? E para mim tirar esses caras de dentro, não é fácil. Você sabe que para você chegar num mercado onde já tem uma empresa estabelecida, se o cara não for daqueles que não desiste nunca, você não entra nunca, né? E aí o que eu fiz? Eu cheguei, caiu a ficha, falei assim, Flávio, cara, eu preciso entender o que esses caras fazem lá dentro. E já tinha acontecido comigo num frigorífico perto de Londrina, que eu cheguei pro cara para falar para ele, até então eu sabia que aquelas 2 luvas de látex que os caras usavam, a gente tinha uma igual. Eu falei, ele falou, você tem uma luva para saída do chiller? Eu falei, que é isso, gente? O que é chiller? Chiller é o negócio onde você gela o frango lá. Ah, tá? Eu falei, você me desculpa, eu não sei nem o que é isso, né? E para mim aquilo foi horrível, Marcelo, porque eu sempre procurei saber de cabo a rabo cada produto, para que serve, né? Porque para o vendedor, se você chegar num lugar, o cara te perguntar alguma e você coisa, não saber falar do teu produto, acabou. Acabou ali, né? E aí eu fiquei muito mal aquele dia. Eu voltei e liguei para São Paulo e falei assim, olha, Flávio, não vai dar, cara, eu preciso entrar num frigorífico. Alguém precisa me ensinar. Alguém precisa me ensinar, aqui. porque a gente tem que entrar. E esse cara, ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou marcar mais uma vez uma entrada em 2, 3 frigoríficos, eu vou com você. Beleza, e aí a gente foi. Aí eu levei um caderninho na época. Fui anotando. E assim, um posto de trabalho aqui, outro ali. Aí nós chegamos, eu falei, Flávio, a gente só vai conseguir entrar aqui se a gente tiver coisa diferente, cara. Se for para trazer o mesmo do que está sendo usado aqui, qual o motivo? Só se for mais barato, a gente vai vender preço, né? E aí, Marcelão, foi uma coisa muito bacana, que assim, que isso me orgulha, né? Na época, a gente reinventou o esquema no segmento frigorífico, porque de 1, 2 luvas passou a se usar agora 20 modelos, 30 modelos, entendeu? Uma para cada aplicação. Uma para cada aplicação. Uma deve ser térmica, a outra deve ser... Uma é anticorte, a outra é isso, a outra é plástica. Porque você imagina, você comprava uma luva que era superdimensionada no local e subdimensionada em outro. Era um absurdo. E sem contar que ela não trazia proteção também para o trabalhador. Não? Então a gente foi trazendo, né? Não foi tudo de uma vez, mas a gente foi trazendo coisas novas, e aí acendeu a luz, né? Mesmo assim ainda, Marcelo, foi 1 ano, eu fiquei 1 ano, mesmo depois de ter entrado nos frigoríficos, como todo mundo sabe, né? A vida de um empreendedor não é nem um pouco fácil. Nesse meio do caminho acabou o meu dinheiro da indenização, acabou. Aí a Ana vira para mim e falou assim, vende meu carro. Falei, você tá maluca? Falei para ela, esse carro você ganhou do teu pai. Eu vou vender o carro que você ganhou do teu pai para mim continuar viajando. Ela falou, vende. Aí eu vendi o carro dela, continuei viajando. Acabou o dinheiro do carro da Ana. Era promessa, era uma maravilha. Mas estava próximo de... Marcelo, porque ela me perguntou assim, você acredita que isso vai virar? Eu falei, Ana, se virar, a gente tá feito. Eu falei, e tem que virar, não é possível, né? E aí... continuei naquela insistência até que um dia esse cara virou para mim assim, você não tá legal, né? Aí eu peguei e abri o jogo. Falei, não tô mesmo, né? Eu não tenho grana, cara. Eu tô
recém-casado, eu fico 15 dias sem voltar para casa, porque se eu voltar para casa e para mim voltar na outra semana seguinte, já não tenho dinheiro, né? Aí você vê, né, Marcelo, quando você faz um trabalho sério, né? Esse cara pegou, dobrou minha comissão, falou, durante X de tempo, até eu decidir, eu vou te ajudar. Eu dobro sua comissão, a minha venda era uma merreca, 30 mil por mês. Falei, eu dobro tua comissão e ainda te dou 3 mil reais de ajuda de custo para você rodar por gasolina e ir para hotel. Que legal. Aí eu virei um leão, né, Marcelo? Aí eu virei um bicho, cara. Porque aí eu falei, agora esse negócio tem que acontecer. Até que um dia eu tinha... E era só você na rua? Era só eu e a Claudineia. Continuávamos nós dois. Vocês dois. Minto. Eu tinha... Me dá aqui essa tampinha, que senão o nosso engenheiro de som vai vai sofrer pra... Aí... Não é nem a Bruna, é o Gabriel. O Gabriel vai ficar chateado de ter que tirar todos os barulhinhos da tampinha. Aí, Marcelão, eu tinha contratado outro lance engraçado. Como eu estava focando demais no EPI, a Nutrimental ficou praticamente em segundo passo. Né? Falei, não posso deixar isso acontecer, porque até então, ainda o que vinha de lá, o que vinha de sustento era de lá. Eu botei um anúncio. O que eu fiz? Falei, puta, eu não vou botar um anúncio. Eu fui na Universidade de Nutrição, que nós temos 2 universidades de nutrição em Londrina. Falei assim, procurei a coordenadora do curso. Falei assim, olha, você tem alguma menina que vai se formar agora, que tem perfil comercial? Ela falou, olha, eu não sei te responder isso agora. Eu vou perguntar para as professoras e aí eu te aviso. Voltei lá para... Você foi na caruda lá? Fui na caruda, Marcelo. Não conhecia ninguém. Cheguei na universidade, perguntei quem que era a coordenadora. Hoje é minha amiga, Cristina. Não sei se ela tá lá. Perguntei para ela e ela daí pegou e mandou. Eu fiquei lá, eu me lembro até hoje. Eu estava no escritório, na minha salinha enorme. R$80 de mensalidade por mês. R$80 o aluguel. R$80 o aluguel. Aí chega 2 moças de roxo, né? Eu olhei assim e falei, vocês querem falar comigo? Elas, sim, você que é o Fernando, né? A gente é lá da Universidade de Nutrição, a gente se formou agora, nós estamos fazendo estágio, né? E a gente veio para vaga, para fazer entrevista, né? Eu falei, beleza, mas a vaga é para uma pessoa só, né? Aí uma virou para outra e falou, não, mas a gente aceita, você contrata a gente racha o salário, né? Eu falei, não, vocês não estão entendendo, mas como, né? Eu falei para elas, né? Não, a gente racha o salário. Eu falei, puta, como Marcelo, assim? Como assim? Né? Aí conversei com elas, realmente uma tinha mais o perfil comercial e a outra é um pouco mais recatada. Mas essa que tinha o perfil comercial era estilo meu, sabe? Uma figuraça. Uma máquina. Aí eu falei, gente, como é que eu vou pôr 2 meninas novinhas, né, de 20 e poucos anos? Eu falei, vocês vão viajar? Vocês têm certeza que vocês viajam? A gente viaja, nós viajamos juntas. A duplinha vai e que aí, vai. Contratei as 2. Uma delas está comigo até hoje. É mesmo? E essa que está comigo até hoje, que é a Rosane, toma conta dos principais clientes nossos. Que legal. Ela é fera, não é mais da área dela de alimentos, né? Ela toma conta de EPI, tá? Mas ela que cuida com carinho, ela sabe... Eu posso te dizer que ela sabe mais do que os caras da própria indústria. Caramba. Lá dentro, porque ela já pegou o pedido que veio, que era para ser com 500 caixas, veio com 5 mil caixas, ela ligou lá e falou, tá errado, essa unidade de vocês não compra 5 mil caixas, compra 500. E aí você imagina, para nós ia ser um produto de 5 mil caixas. E aí as 2 ficavam e eu fiquei, voltando ao assunto, fiquei dentro do frigorífico, né? Até que um dia, Marcelo, eu tinha feito tanto trabalho, cara, tinha deixado tanta amostra, e esse mesmo frigorífico de Toledo, que é um dos maiores grupos hoje do mundo, né? Uma moça chamada Yassanã pegou minhas luvas e resolveu fazer um trabalho sério. Ela pegou e mediu quanto que durava cada luva em cada posto de trabalho. Olha que legal. Que bacana. Aí ela me chamou um dia lá, falou, Fernando, eu fiz isso daqui, passei pro nosso gerente de compras. Por minha sorte, na época, esse grupo fazia compras por Toledo, né? Era lá que saía para o Brasil inteiro, eles compravam de lá centralizado. Aí eu fui conversar com o gerente de compras, ele falou, essas tuas luvas aí, dura tudo isso mesmo? Sei não, hein, tô achando que isso aí não é... E durava mais do que do que os que eles estavam usando. E assim, trazia uma baita de uma economia, porque
Como tinha luva lá que a gente tinha especificado para determinado posto de trabalho, o custo dela era muito menor do que eles estavam usando e ela durava quase o mesmo tempo, eles iam ter uma economia absurda. Você já sabia disso? Já era um argumento que você usava? Já era um argumento que eu usava, mas o problema é assim, Marcelo. Provar. Exatamente, porque assim, é difícil, por mais que você fale, e por mais que a empresa seja uma empresa moderna, acham grande, que é papo de vendedor, né? Eles não conseguem acreditar ou eles não têm braço para fazer isso, Marcelo. É inacreditável. Às vezes eu fico vendo, é uma coisa que... Mas é que esse é o tipo de coisa que gera uma economia... absurda. Porque a escala é muito grande, né? É muito grande. Para você ter uma ideia, a gente trouxe no primeiro contrato com esses caras 28% de economia. Agora você pega aí uma compra de 20 milhões por mês, põe 30% de economia. O impacto é brutal. O impacto né? é brutal. E aí eu me lembro que eu fui conversar com o gerente, ele chegou para mim, falou, olha... a gente está muito propenso a passar. Você tem condição de me atender? Eu falei, tenho, né? Eu nem tinha conversado com o meu diretor. Ia passar tudo. Ia passar tudo. Caramba. Aí, nesse meio do caminho, eles resolveram fazer o seguinte, eles queriam comprar via distribuidor, não mais direto da fábrica. E aí eu me ferrei. Mas por que isso? Também não entendi na época. Faz o menor sentido. Porque estava começando aquela história de leilão. Lembra daqueles pregões? Leilão virtual? Que o cara achava que ele fazendo por lá ele ia economizar, mas você tinha que ter... E só podia participar quem tivesse de A a Z na área de EPI. Na época eu não trabalhava com capacete, eu não trabalhava com calçado. E aí ele falou, procura um distribuidor. Que distribuidor ia querer trabalhar comigo se eu era um mero desconhecido? Total. E eu estava fazendo e alguns sabiam que eu estava fazendo um trabalho direto na indústria, né? Eu queria fazer o trabalho direto para ser conhecido. Mas esses caras já tinham parceria com esses caras que estavam dominando na época, né? E aí foi aquele balde de água gelada, porque esse era um grupo que eu esperava, né? E se fechasse um contrato desse, estava resolvido, tá. Né? Aí, Marcelo, passou uns dias, esse cara me liga de novo. Você pode vir aqui em Toledo amanhã? Eu sem grana. Tava sem grana. Sem grana, 580 quilômetros para ir, 580 pra... Não, desculpa, 480 para ir, 480 para voltar. Falei, Ana, eu vou lá. Mas não sei o que ele quer comigo. Fui de carro, eu tinha carro, Caramba. Fui de carro. E aí cheguei lá, o cara falou para mim, ó, fizemos aí o leilão, né? Mas a gente resolveu tirar a parte de luvas fora. Não compensou. O seu preço realmente é muito melhor. Eu me lembro até hoje, ele virou de costas, foi no computador, baixou lá uns negócios, pegou 2 folhas, imprimiu 2 folhas, jogou na mesa assim e falou, ó, o contrato é teu. Caramba. Eu falei, eu não vou chorar na frente desse cara aqui agora. Né? Não posso chorar na frente dele. Eu olhei aquilo, cara, era uma coisa absurda. Imagina, ia mudar tudo. Aí eu peguei e falei assim, olha, você me dá licença para mim poder sair e fazer uma ligação? Porque como é que eu ia dizer pro cara que eu ia assumir aquilo se eu não tinha conversado com o meu diretor? Aí eu saí, ele falou assim, olha, Fernando, é lógico, a empresa é americana, a gente tem condição, mas não posso assumir agora. Isso eu não tenho como pegar agora. O volume é gigantesco, é brutal. Eu preciso aí de 100 dias, né? Aí voltei para a sala do Ia ser gradativo ou 100 dias para de fato começar? Ele falou, a gente começa com 30%, depois 40%, 60%, 70%, coisa e tal, e até chegar nos 100% em 100 dias. Eu voltei para a sala, o cara falou, te dou 60 dias. Falei, ai meu Deus. Eu não posso perder isso. Né? Pelo amor de Deus. Feito. Olha, você aceitou, você assumiu o risco. Assumi, aí cheguei, bom, eu saí, chorei, saí chorando da sala. Aí foi quando eu comecei a chorar. Muita gente, acho que na unidade, falou, o que aconteceu? Esse cara foi demitido, de certo, né? Cheguei lá fora, liguei pra Claudineia, foi a primeira pessoa. Quando eu falei pra ela começou a chorar do outro lado da linha, aí eu chorando de cá e ela de lá. Caraca, né? Que demais. E aí liguei pro nosso chefe. Falei, olha, Flávio, é 60 dias. Cara, você tá louco? Como é que eu vou entregar esse volume em 60 dias? Falei, não sei como. Nem que a gente vá buscar nada isso daí lá na... Meu amigo, a gente dá um jeito, A gente dá um jeito. E aí assim foi, Marcelo. Nós começamos, né? Começamos a atender, deu BO, lógico que deu BO, só que assim, não conseguimos entregar tudo, mas o produto era tão bom, cara, que aí o cara caiu na... ele falou, cara, você tá me trazendo, que nem eu te falei, foi 28% de economia. Então o resumo dava para quantos anos pra você conseguir fechar esse contrato que mudou tudo? Quase 2 anos. 2 anos. 2 anos, Marcelo, visitando frigorífico por frigorífico, batendo na porta, indo lá, mostrando, todo mundo dizendo que ia me ajudar e nunca saiu. Quando sua mulher te perguntou se você achava que que isso ia dar certo, não teve nenhum momento que você
pensou em desistir? Ah, Marcelo, assim, teve momento de eu pensar em desistir por causa do dinheiro, né? Que eu falei, como é que eu vou fazer sem dinheiro, né? Porque é duro, né? Pô, você duro. gastou todo o seu dinheiro, Tudo. vendeu o carro dela. Tudo, vendi o carro dela, né? E aí, assim, eu não desisti, eu não queria, porque eu sabia. Ó, eu fiz uma reunião uma vez com alguns amigos meus que eram representantes da área de alimentos. A gente estava numa reunião na Nutrimental, chamei todo mundo no meu quarto. Falei assim, gente, vocês querem um negócio para vocês ganharem dinheiro? Como assim? Eu me lembro até hoje, todos os caras lá, 11, né? E eles falavam, você tá louco, você tá doutrinado. Eles falavam, você tá viajando, né? Falei, gente, eu não tô viajando. Vocês não querem? Aí um ou outro que aceitou, que eu acabei daí indicando para eles começarem, né, a trabalhar. Mas eu tava assim, Marcelo, eu tinha certeza, cara, que isso ia dar certo, cara. E se desse certo, ia ser uma mudança, assim, absurda, né, de patamar. Tanto que quando saiu isso daí, eu tive que sair contratando gente para tudo quanto é lado, né? Porque daí não dava mais para ser eu e as 3 meninas lá, né? Aí eu já, na época, eu cheguei... Quantas vezes aumentou sua empresa? Mais ou menos, em volume, nessa época? Nossa, Marcelo, aumentou acho que umas 5 vezes, cara. 5 vezes o que você já vendia. O que eu já vendia. E aí depois, cara, e assim, uma coisa bacana que acontece, né? Quando você está empreendendo, depois que você consegue alcançar uma empresa famosa, grande, o resto começa a vir. Nossa! Eu tô sentindo isso muito. Aliás, quando a gente fechou 2 clientes específicos na Clivo, foi absurdo. Era aquele negócio assim, a gente tá numa indústria que é uma indústria muito tradicional, né? Ainda Sim. pouco tecnológica, que é a indústria da saúde, uma indústria onde as pessoas que trabalham na área de saúde foram programadas a não tomarem risco. Então, naturalmente, é uma área que inova muito pouco. Ao longo dos muitos anos, inovou-se pouco, porque se você faz algo diferente, que ainda não tem comprovação científica, dá problema. Dá muito risco. Então, é uma área que está lá travada. E aí, a autoridade é muito importante. A autoridade vem de resultados, de comprovação. Sim. Pô, é científico? Você tem isso, comprovação científica? Puta, não temos ainda, mas olha aqui esse estudo, olha esse aqui estudo, e não saía nada, não saía nada. Aí, cara, fechamos 2 contratos específicos em algum momento. Tudo mudou. Tudo muda. Absolutamente, assim, chegava e falava assim, não, nossos clientes são A, B. Ah, vocês estão com A? Estamos. Ah, então eu quero. É. Era assim, não tinha mais nenhuma rejeição. Hoje o nosso pipeline está gigantesco. Eu gostei muito de você ter falado que para vender tem que abrir frente, né? Sim. Como é que você trabalha a venda lá na F. Ortiz? Hoje a gente tem... Qual que é o tamanho da F. Ortiz hoje? Hoje nós somos em 16 pessoas. 16 pessoas, mas pô, vocês são... o volume de vendas mas hoje comparado daquele... Hoje, assim, né, eu não gosto de falar número, mas assim, a gente vende muito mais que muita indústria. Indústria grande, né? E eu não tinha essa noção, Marcelo. E assim, eu vou sendo sincero com você, sabe? Eu nunca imaginei que a gente ia chegar nesses números. Nunca, não me passava. Eu queria... O meu sonho era dominar o segmento frigorífico no Brasil. E hoje a gente é. Vocês dominam? Sim. Todos os top... A BRF é a líder. JBS, Aurora... Que é tudo a mesma coisa, né? Tudo, Marfrig. Não, são grupos diferentes, tá? Mas a BRF é uma junção da Sadia com Perdigão. Aí a JBS é outra coisa, que é Seara, né? E a gente tem todos os contratos desses caras, todos. Uau. E assim, Marcelo, é um case bacana, né? Porque a gente tá com esse pessoal, né? Hoje muitas pessoas vão saber, mas com a Sadia e Perdigão, a gente vai para 21 anos, cara. Caramba. Cuidando. Então, assim, acho que alguma coisa de bacana a gente deve estar fazendo. É o mesmo produto ou não, você foi trazendo outros produtos, foi evoluindo? Assim, para uma empresa dessa, ou você evolui e traz coisas que os ajudem a baixar custo, mas sem perder a segurança, você tá fora, né? Naquela época você foi na Vispal? Fispal. Você foi na Fispal. Como é que você fez dali em diante para se manter atualizado, entender? Porque você precisa estar na frente do seu cliente, né? Sim. Você precisa ser o educador de falar, olha esse produto aqui novo, né? Exatamente. Aí o que eu comecei a fazer, Marcelo? Eu já gostava disso. Aí eu comecei a participar de feira, mas não mais no Brasil. Internacional. Aí eu fui nas maiores feiras do segmento, né, de EPI, tá? O pessoal fala, o que você vai fazer lá, cara? Você Pronto, você foi já? Você nem dono da empresa é. Eu fui nas da Alemanha, né, que são as principais, que ainda é a principal, né? Eu estava a fim de conhecer as da China, mas agora com essa pandemia ficou complicado, mas as da Alemanha... Tem coisa boa na China? Tem. De qualidade, né? De qualidade. Você trabalha com qualidade, você não trabalha com preço. Não, né? Não. O nosso até é uma coisa muito interessante, né? Na F. Ortiz,
a maioria das representadas que a gente tem não são as mais baratas. Então, se a gente não fizer realmente um trabalho sério e profissional para mostrar o custo-benefício, a gente tá ferrado, nós não vamos vender. Mas compensa, o valor agregado compensa. Exatamente, compensa, porque às vezes você vai pagar R$10 um produto que dura 2 dias, o meu pode custar 15, mas vai durar 40 dias, entendeu? Entendi. Então, só que a dificuldade mesmo assim é enorme para você poder, que nem eu te falei, as empresas duvidam, né? Eles não acreditam nisso e às vezes demora. E você fala, cara, você podia estar economizando há muito tempo, né? Olha quanto tempo que eu estou aqui te visitando e você só agora me deu a oportunidade de poder te mostrar. Eu não queria nem vender, queria que você visse, né? Conhecesse, nem né? Isso a gente não consegue às vezes, Marcelo. E não é empresa pequena não, tá? É empresa grande. Isso é uma teimosia um pouco burra, né? Sim. Se a gente parar para pensar, né? Mas eu acho que é a zona de conforto, né? Ah, sim. Meu sócio diz que é meu sócio gosta de usar o termo que é a desonestidade intelectual. Porque você não está sendo honesto com a realidade dos fatos, né? Não. E você, como gestor de uma área, você precisa entender quais são as alavancas que vão te trazer melhoria de resultado, que vão te trazer mais margem, que vão te trazer mais qualidade, que vão te trazer mais eficiência, né? Sim. Indústria que não avança é porque as pessoas não estão avançando, não é a indústria, né? Não. E a gente encontra essa dificuldade, né? E aí, uma coisa interessante, você estava falando, né, dessas dificuldades que a gente encontrou, né? Do ano passado, mesmo no meio da pandemia, foi muito interessante. Algumas empresas começaram a me convidar para contar a minha história para a área comercial. Porque, puxa, a minha classe de representante comercial é uma classe muito mal vista, né? Infelizmente, ainda uma boa parte... Eu acho que o vendedor, em geral, ainda tem vergonha de dizer que é vendedor. O Alfredo diz muito assim, cara, eu sou vendedor. Ele bate no peito e fala, eu sou vendedor com muito orgulho. Com muito orgulho. Eu acho bacana o Adib, né? O dono da CIMED falar, eu sou vendedor, né? Ele fala a verdade. Isso é uma coisa interessante e bacana da gente saber de um cara daquele porte, né? Mas a maioria... Só que assim, né, Marcelo? A maioria ainda é acomodado, né, cara? É aquele esquema... Você tem a tua pastinha que você vai debaixo do braço, né? E você tem que deixar recado lá na tua casa. Nós não, a Effortiz é uma empresa, tá? Uma empresa de poucas pessoas, mas que tem uma alta performance enorme pelo faturamento que a gente tem hoje, né? Para você ter uma noção, a gente chega a emitir 3, 4 mil pedidos no mês, né? Caramba. Para todas as representadas, né? É muito, eu não sei se as pessoas não vão ter noção, mas é muita coisa, sabe? O volume dele é grande, gente. Ele não gosta de falar de número, mas o bichinho vende pra caramba. E aí, assim, a gente, né, procurou sempre estar antenado, né? Embora eu morra de medo, eu acho que não sei se você vai se lembrar, né? No dia que eu fiz a mentoria com você, eu fiz 2 ou 3 perguntas para você, e uma delas foi assim, o representante comercial vai acabar? E aí você me falou uma coisa... Eu nem sei o que eu te disse. Você falou um monte de coisa, mas uma coisa que ficou gravada para mim foi assim, Fernando, você não pode esquecer uma coisa, enquanto você for relevante para alguém ou para uma empresa, você vai estar com o teu lugar garantido. Porque eu não posso acreditar que uma empresa, uma pessoa que é relevante, né, vai ser... Total, né? Então a gente faz esse trabalho, né, Marcelo? A gente eu já levava a sério isso, depois você me falou isso, a gente leva porque mais o intermediário, quando a gente fala de intermediário, todo mundo sabe que é tendência o encurtamento. Só que existe muito intermediário que não agrega valor. Esse é o primeiro a morrer. Exatamente. Tem muito intermediário. Na saúde tem um intermediário importantíssimo que ele ganha muito dinheiro e ele não agrega tanto valor assim. Então, das duas, uma vai acontecer. Ou você começa a agregar valor para justificar o valor, o montante que você recebe, ou esse spread vai começar a apertar. Então você pega, por exemplo, sua filha estuda na Link com o Álvaro Chocair, que também veio aqui e, bateu um papo super legal. E eu falei, Álvaro, cara, muito legal esse movimento que aconteceu aí da XP, da gente ter conseguido trazer tantas empresas e pessoas trazendo o capital para ser investido na bolsa, em fundos de investimento, etc. Mas eles ganham muito dinheiro, né, Álvaro? Qual que é o futuro que você acha disso? Ele falou, Marcelo, não tenho a menor dúvida, essa margem ela vai diminuir. Porque é muito difícil você agregar valor individualmente. Porque eu não consigo chegar para você e fazer o mesmo plano de investimento para mim, porque a gente tem perfil diferente, a gente tem uma história diferente. Então, o valor que consegue se agregar em larga escala não é tão grande. Então, ele logo falou assim,
eu acho que a tendência é que esse negócio aperte. Então, eu acho que o que eu quis dizer para você naquela época era exatamente isso. Sim. Enquanto você conseguir agregar valor. Você vai permanecer no mercado. Exatamente. Né? E é isso que a gente busca todo dia. Eu falo para a minha equipe assim, gente, se a gente for visto só como mero vendedor e que não vai trazer nada de benefício, nenhum ganho, nós vamos estar morto. Tá? A gente está morto. E é muito bacana, Marcelo, porque a cultura que se criou dentro da F-Ortiz é muito legal. Eu vejo, né, depois que eu entrei na gestão 4.0, no G4 Club, fala-se muito em cultura, né? Demais. É uma das coisas mais importantes. Você tem uma cultura muito forte. E a gente tem uma cultura muito forte. Tudo bem que volto aqui a dizer, minha empresa é pequenininha, né? Quanto menos gente, mais fácil de se fazer. Porque eu imagino uma empresa de 300. Mas é o melhor tipo de empresa que tem. Adoraria ter uma empresa pequena, que tem uma margem que você tem, porque, poxa, minha empresa, ela escala com pessoas. Sim. A gente está indo para o próximo ciclo agora de investimentos. Nos próximos 2 anos, a nossa empresa pode chegar no ano seguinte a 200 pessoas e no seguinte provavelmente 300 pessoas. Nossa. Já começa a ser uma empresa muito complexa. Sim. E quanto mais complexo, cara, a dificuldade de comunicação em 300 pessoas é completamente diferente, né? Completamente diferente. Então, são desafios diferentes. São, acho que, as belezas de cada negócio, né? Isso. E assim, eu não tenho dúvida que eu vou ter que aumentar o meu número de pessoas agora. Né? A gente está até em busca de Vocês estão crescendo muito, né? A gente está crescendo muito e assim, chegou... O que me preocupa é que o nosso grande diferencial sempre foi o atendimento. Eu já sei, eu tenho essa noção de que ele já não... Ele ainda continua num patamar legal, mas daqui para frente, se eu continuar forçando a barra, a coisa vai degringolar. Porque a gente é humano, né? A gente tem um limite, né? Como é que é a sua atuação hoje? Como CEO, depois do volume que você atingiu... O que você faz? Como é que você divide o seu tempo? O meu tempo é assim, Marcelo. Fora a pandemia, agora na pandemia complicou um monte a minha vida, porque eu não fico no escritório. Eu sou o cara que gosta de estar. A minha constância era assim, cada semana eu ficava com... Eu tenho os vendedores externos, cada semana eu ficava com um. Você acompanha os vendedores? Eu acompanho. Eu deixava para ficar 1 dia ou 2 no escritório, para resolver, né, montar uma estratégia, coisa e tal, e pelo menos 3 dias da semana tá na rua. Acompanhando, vendo tudo que está acontecendo, porque aí é legal, na essência, né? Então você ainda é o vendedor. Sim, ainda, e assim, né, Marcelo, você sabe, eu sou um cara que não tenho, né, mas ainda faz diferença, porque tem cara que quer saber quem que é o F-Ortiz. É interessante isso, sabe, cara? Eu não imaginava isso, daí os meus vendedores falam, não, você tem que ir comigo. Porque o cara pergunta, quem que é o F-Ortiz, né? E é uma coisa idiota, né? Porque às vezes eu vou lá só para fazer figuração, para o cara me ver, né? Daí aí acaba até tendo um problema, que depois que o cara pede o cartão, daí o cara começa a te ligar direto, fala, não é comigo que você vai falar. Você vai continuar falando lá. Você educar bem, tem que educar, senão... Educar bem. Mas uma coisa que eu não posso, né, Marcelo, deixar de falar, né? Realmente, a gente, graças a Deus, nós tivemos também... dias terríveis na F-Ortiz, não foi só os dois primeiros anos, depois o resto foi só maravilha, não. Há 7, 8 anos atrás, a gente perdeu 40% do nosso faturamento. A minha segunda principal representada... Sim, a segunda principal representada deu um golpe em todo mundo. Os caras, como é que fala? Dormiram, mas não amanheceram, né? Fecharam as portas e sumiram. Né? Você imagina, eu estava com essa empresa há 10 anos... A gente já vinha vendo que o negócio não estava legal, mas como eu era um... Eles quebraram? Quebraram. Mas como eu era um representante que faturava muito, eu faturava 60%, 70% do que eles vendiam. Uau. Né? E aí, para mim, eles pagavam a comissão. Para o restante, não. Só que chegou um ponto, que nem eu te falei, eles fecharam e subiram. Caramba. E aí, eu tinha um volume considerável nessa empresa. Isso é a concentração de receita. Esse é o risco da concentração. Então, aí eu aprendi uma coisa. Daquele dia para frente, a gente fez um trabalho fantástico com a equipe de pulverização, cara. Como você fez isso? Marcelo, eu coloquei na cabeça de todos eles assim. Foi assim, quando a gente perdeu os 40% do faturamento, eu tinha um cara que eu conhecia que era consultor de empresa. Eu fui procurá-lo, né? Falei, o que eu faço? Perder 40% do faturamento. Ele falou para mim assim, demite a metade da equipe já. Escolhe quem são os melhores, o resto você manda embora. Eu falei, puta, eu não vou fazer isso. Complicado. Não é possível, porque assim, Marcelo, eu hoje... Cara, sua equipe não é muito grande, né? Não é muito grande, mas eu teria que mandar 7 ou 8 embora. E assim, eu sabia que a gente ia dar um jeito de voltar, né, com esse faturamento.
Uhum. E a gente voltou mais forte ainda, Marcelo. Foi uma coisa muito louca, porque eu virei para eles e falei assim, fui bem claro, como eu sempre sou com todo mundo, eles me chamam de pai. É mesmo? O pai vai falar uma coisa para vocês. O cara aqui falou que eu tinha que mandar vocês embora. Eu tenho dinheiro guardado, o que eu vou fazer? Eu não vou mandar vocês embora, só que a gente vai ter que ir junto aqui, criar uma estratégia para ver como que nós vamos fazer para voltar. E aí, Marcelo, foi muito interessante. Essa empresa que quebrou, tinham outros 2, 3 concorrentes. Onde que sobrou para mim é o seguinte, bati na porta do cara que era meu concorrente para falar se ele me aceitava como representante. Não é fácil você chegar, bater na porta do teu concorrente. E era uma briga feroz entre espaço, né, dentro do mercado. E o cara me aceitou, cara. Hoje a gente ficou super, é um amigão, né? Isso eu sempre falo. A gente precisa se aproximar dos nossos concorrentes. Marcelo, eu nunca falei mal de um concorrente. Nunca. Os meus concorrentes, eu converso com todos eles. Os caras gostam de mim. É muito louco. Eu já tive concorrente que fala, cara, eu gosto de você, cara. Como é que pode? Aí Esse é vendedor mesmo. Então eu falo, cara, por que eu vou? Não é? Tem espaço para todo mundo, né? E a gente vai conseguir. E aí a gente entrou. Aí nós tínhamos uma outra estratégia, que era conquistar um grande grupo que traria um volume considerável. Eu botei uma pessoa que é uma pessoa muito também forte que a gente tem dentro do grupo, lá da equipe, aliás, todos, né, Marcelo? E assim, eu falei, você vai mergulhar nesse cliente, você vai comer, respirar, beber. E o que é? Ter que abrir relacionamento e... Sim, ele tinha que abrir o relacionamento e a gente tinha que entrar lá, Marcelo, num curto espaço de tempo para recuperar. O ciclo de vendas, usualmente, é quanto, assim? Quantos meses você leva para fechar um cliente desse? Hoje, um cliente desse... Naquela época eram 6 meses até. 6 meses, né? Então é um trabalho de médio prazo. Médio prazo. Tá sempre lá apresentando o produto, vendo como estão as coisas. E num grande grupo, onde você está falando de volumes consideráveis, é pior ainda, né? Porque daí você encontra um monte de barreira, né? Você vai ter que passar por 500 caras que uns vão te dar oportunidade, outros vão fazer aquele corpo mole, porque assim, Marcelo, tirar um concorrente de dentro de uma empresa grande é muito complicado, porque o cara tá lá há anos, para que eu vou tirar? O cara vê assim, ele vê assim, infelizmente. O seu mercado é um mercado limpo ou é um mercado que o pessoal joga meio sujo, de pagar bola, etc? Tem. Inclusive, a gente já recebeu. A gente nunca fez nada, Marcelo. Nunca. Como é que compete contra isso? Então, na base, realmente, de deixar nas mãos de Deus, tá? A gente tem mania de falar que os políticos, mas, cara, a gente é o primeiro a fazer besteira. Mas olha, Marcelo, a gente tem... Nós já tivemos esses casos, mas foram poucos. Se você for ver, muito pouco, sabe? Graças a Deus. Acho até por causa da postura da gente, né? O cara já nem... Porque tem gente pessoa expelida, né? A estrutura, obviamente, se chega uma pessoa que tem uma cabeça diferente, valores diferentes, dentro de um ambiente que é todo certinho, automaticamente ela é expelida, né? Exatamente. E a nossa postura, a pessoa vê que, né? A gente não... E a gente veio fazendo, né? E aí acabou coincidindo que a gente conseguiu esse grupo que era importante, veio. Aí nós recuperamos o nosso faturamento, não total, os 40%, né? Mas recuperamos ali 27%, quase 30%. Nesses 6 meses? Nesses 6 meses. E aí, Marcelo, a gente fez um trabalho assim, nunca mais a gente vai depender de cliente grande ou de representada grande. O que nós vamos fazer? Nós vamos pulverizar, nós vamos abrir. A gente já tinha o costume de abrir cliente, então nós viramos os loucos dos clientes novos. E eu devo ter te contado no evento que a gente se encontrou, né? Eu tenho uma pessoa lá dentro que é uma fera nisso daí. É uma senhora de 50 e poucos anos. Você falou dela. Que é espetacular, cara. E ela fica o telefoninho? Ela que faz ela que tem o contato, ela que qualifica o cliente, ela que, né? Ela é o CRM. Ele é o CRM, exatamente. Porque eu vejo, né, no gestão, para muitas pessoas, como eu falei, eu sou analógico, né? Eu vejo lá que o cara tem o inside sales, né? E não sei o que lá, e eu falo, puxa vida, eu tenho aqui a minha jogada aqui com o meu pessoal, né, de uma maneira simples, né, porque eu sempre pensei assim, né, Marcelo, não precisa ficar querendo reinventar a roda, né, cara? Não tem. E eu te trouxe muito, primeiro, porque eu trago pessoas que eu gosto de conversar. Você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que eu gosto de conversar, você tem uma história incrível e você tem um negócio que é um negócio tradicional. E a gente tá num momento onde a gente fala muito de startup. Sim. E a gente tem startup entrando na bolsa com faturamento
que é ridículo, chega a ser ridículo. E eu acho ótimo esse tipo de coisa acontecer. Porque eu acho que a Bolsa de Valores, ela precisa ter espaço para todo mundo. Não acho que é só empresa gigantesca, não. Quando eu falo ridículo, que é comparado ao tamanho de empresas que provavelmente ninguém conhece, que é a sua empresa, que é muito maior que a maioria dessas empresas que estão por aí. E eu acho que muitos dos negócios brasileiros ainda são assim. Negócios mais tradicionais, mais analógicos, que não falam tanto, que são quietinhos, vocês não aparecem tanto. Não aparecem nada. Eu tenho 500 amigos no Instagram, muita gente fala assim, você tem que estar no Instagram, você tem que abrir teu Instagram, né? Aí eu fico pensando, será que eu faço isso, né? Porque... É um negócio diferente, tem que refletir, exatamente. Se bem que o meu é B2B, né? Não tem nada a ver, né? Até tem, porque no fim das contas, todo mundo que está por trás de um bi é uma pessoa, né? É. E no fim das contas, só que você é um cara que você faz isso muito bem, né? Você é um cara de relacionamento. Sim. Né? Hoje mesmo eu tava falando com o meu sócio é um cara de relacionamento. As pessoas confundem, porque me vem aqui e falam, pô, o Marcelo fala bem, então ele é um cara que é amigo de todo mundo, fala com todo mundo. Não sou, eu sou introspectivo. Eu sou mega introspectivo. Tanto que dentro da Clivo, quem vende é o meu sócio, é o Pedro Pina, que é o nosso head de vendas lá, e o meu cofundador, que é um cara que sabe fazer relacionamento como ninguém. A gente tem alguns dias, a gente foi sentar na mesa com grandes investidores, um dos maiores fundos do mundo, e tava na mesa lá 6, 7 pessoas, daquelas que você vê nos maiores jornais do mundo. E você fala assim, caramba, olha essa galera, maiores empresas do mundo, sabe? Coisa muito grande. Ele senta na mesa como se ele estivesse conversando com qualquer pessoa que você tenha a maior intimidade do mundo. E isso, pra mim, é uma habilidade que você tem e que poucas pessoas têm. Que é uma habilidade de você criar um engajamento, um relacionamento, um negócio leve. Essa semana a gente também foi numa reunião, foi no mesmo dia, inclusive. Cara, a gente passou 1h45 com um cliente nosso. 1h30 a gente não falou zero de negócio. Em 15 minutos, a gente acordou num dos maiores negócios que a gente tem ali entre nós dois. As duas empresas, né? Então você vê, o relacionamento tem um poder gigantesco. Absurdo. Né? Então, Marcelo, falando disso, né, mudando um pouco assim de... Eu sempre fui um cara sonhador, né? E, assim, eu não sonho... Eu sonho alto, mas eu não tenho sonho de ser um bilionário, sei lá, se Deus vai me permitir isso um dia, não sei. Às vezes eu ganho na Mega Sena do final de ano aí, né? Mas assim, algumas coisas eu tinha na minha cabeça que eu ia conseguir. E é inacreditável. Às vezes a gente ouve assim, muita gente falando, essa historinha de se você quer, você consegue, é tudo balela, né, de cara que tá aí para querer ganhar dinheiro. Não é. O primeiro passo para querer é você primeiro acreditar, né? Acreditar. Você tem que acreditar. Tem que acreditar. Eu pensava assim, né? Eu via aqueles caras andando quando eu vinha aqui na Fispal, né? Eu via aqueles caras andando de avião, de terno, né? Falava, um dia vou andar de avião. Vou ser igual. Cara, eu andei muito de avião nesses últimos anos, muito. Tanto que até cansou, né? Não, eu não posso mais ver avião, hotel e restaurante, né? Porque tá de saco cheio. É de saco cheio. Tá de saco cheio. E assim, um exemplo que eu vou te dar. Eu sou apaixonado por velocidade. Apaixonado. Eu vi, seu filho anda de kart, meu filho anda de kart e eu sempre gostei. Eu me inspirava sempre no Ayrton Senna. A gente quebrar os... Nós, lá dentro da FOTs a gente fala, nós vamos quebrar todo mês a gente tenta quebrar o próprio recorde, né? E isso veio desde a época do Senna, que é aquela história, né? Que quando você chega ali naquele lugar, você acha que não consegue, mas se você... Sempre mais consegue. Um pouquinho, você sempre consegue. Ô Marcelo, eu não sei como, você não me pergunta, mas eu com esse meu jeito de conversa com aqui, conversa com ali, hoje... Quando a Fórmula 1 vem para São Paulo, eu fico nos boxes, junto com os pilotos, eu conheço a maioria deles. Né? Como é que eu consegui isso? É mesmo? Você sabe que o Felipe Massa mora aqui, né? Aqui no prédio? O Felipe Massa mora aqui. Porque ele morava em Mônaco. Morava em Mônaco, né? E agora ele tá na Stock Car? Stock Car, eu assisto um pouco. Meu pai é que ama automobilismo. Ele que me conta. Sim. E eu encontro ele muito, obviamente, no elevador e na academia e tal. E ele tá sempre treinando. Em 2019, que foi minha última corrida, porque depois... 2018, minto. Porque em 2019, quando teve a corrida aqui, eu tava em Abu Dhabi. E depois a corrida ia para lá. Então, aí depois veio a pandemia, eu não fui mais, né? Mas em 2018 eu tenho foto com o Felipe, né? Demais. Eu fiquei no box, eu assisti a corrida no box da Alfa Romeo. Caramba. Então, assim, cara...
eu ficava pensando, lá em 1980 e pouco, quando foi a primeira corrida que eu fui para ver o Senna, lá em Jacarepaguá, com a Lotus preta, né, eu fiquei arrepiado quando ele passou naquela reta. Era uma emoção, pô, o autódromo inteiro, ele passava, levantava, todo mundo ficava aquela levanta e senta, levanta e senta. Era muito louco, Eu fui muito no autódromo, porque meu pai sempre amava. Sim. E o meu avô era muito amigo do Roberto Marinho, já faleceu. E a gente sempre conseguia convite também. E a gente ia lá e a gente ficava ali no camarote da Globo. E era espetacular. Era uma emoção. O Ayrton Senna trazia uma energia pro Brasil. Era uma coisa absurda. E assim, você vê, hoje eu frequento ali, né? Como é que eu cheguei ali? Outra coisa, são oportunidades. Relacionamento. Uma vez eu estava num voo de Londrina para São Paulo, entrei no avião, quem senta do meu lado? Galvão Bueno, que ele mora em Londrina, junto com o assessor dele. O Galvão mora em Londrina? Mora em Londrina. Ele passa uma época lá em Londrina, ele tem casa, ele mora num condomínio próximo ao meu. Aí começamos a conversar ali, descemos do avião. Por coincidência, eu chamava de cartão vermelho, lembra? Black, que era pra mala sair primeiro, nunca saí primeiro, né? Aí, coincidentemente, aquele dia, a minha mala e a do Galvão e a do assessor dele foram as últimas a sair do avião. E aí eu já fiquei batendo papo com os caras ali, que você me conhece, né? Daí eles viraram, o que você tem pra fazer hoje? Era uma segunda-feira. Falei, eu vim trabalhar amanhã. Não, eu tava vindo pra cá pra renovar o meu passaporte, o meu visto americano. Eles falaram assim, você é nosso convidado para ir assistir o Bem Amigos. Aí, tem certeza, né? Nunca tinha conversado com o cara, né? Aí, não, pode ir lá. Portaria 1 da Globo, 8 horas da noite, 9 horas da noite você esteja lá. Fui pro hotel, liguei pra general, falei, Ana, tem um convite para ir lá na Globo. Como você tem um convite para ir na Globo, né? O Galvão, que Galvão? Marcelão. Que demais. Eu fui, cheguei lá, é o senhor Fernando Ortiz? Oh, por favor. Já tava seu nome lá? Já tava meu nome lá, me levaram até o assessor do Galvão. Aí eu fui lá, o Galvão falou, falou, fica à vontade, tá com crachá, você fica assistindo aí. Eu rodei a Globo inteira, Marcelo. Você me conhece. Na hora que eu fui ver, eu tava, na época, aquele que foi demitido da Globo, William Vac, tava preparando o jornal das 11h30, tá na CNN. Eu cheguei nele lá, olha só, eu sou louco, né? Cheguei nele, William, tudo bom? Ele ficou me olhando, né? Daí eu tenho foto com ele, fiquei conversando. Conheci todo mundo lá. Fala com todo mundo. Então, você vê, cara. Você não pode perder a oportunidade, né? E assim, não pode. Você tem que estar... Porque o meu pai falava uma coisa muito bacana, acho que todo pai fala, né? Que o cavalo passa encilhado uma vez só, né? É isso aí. Se você perde, o meu filho fica puto da vida quando às vezes eu faço alguma coisa assim que é uma oportunidade. Pai, para, né? Eu falo, cara, se eu não fizer agora, não vai ter outra. Esquece, eu falo pra ele, falo, Luiz Otávio, ou você pega o negócio quando ele passa na tua frente, ou depois você vai se arrepender. E eu falo pra ele assim, falo muito pra ele, que a Maria Clara é igual a mim, né? Eu falo pra ele, cara, arrependa-se de uma coisa que você fez, porque é muito melhor do que se arrepender de uma coisa que você não fez. Pois é. Porque você nunca vai saber, fala, puxa, e se eu tivesse feito aquilo, né? É o imprevisível, né? É o imprevisível. Já a Maria Clara, você vê, tá lá na Link. Já gostando? Tá amando. Não, ela já fez o quê? É um semestre? Ela fez um semestre, né? E assim, é uma faculdade tão diferente, tão, assim, eu não sei o que esses caras têm lá, o Álvaro, né, eu brinco com ela, e ela me proíbe de ir lá. Ela fala, se você for lá, eu sei que você vai querer conhecer todo mundo, você não vai. Eu tô proibido de passar a 300 metros da Link, você queria? Ela tem vergonha que você saia lá falando com todo mundo? Tem. Ela não quer que eu vá. Você acredita que eu não fui na Link ainda? Não foi conhecer? Imagina se eu for lá. Eu achei que você tinha visitado não é brincadeira, o prédio lá. Eu estou proibido. Eu não posso passar perto da Link. Não, eu fui conhecer a Link antes dela fazer o vestibular. Tá. Aí ela permitiu. Porque quem descobriu a Link fui eu. Ela estava... O sonho da Maria Clara era fazer a Fundação Getúlio Vargas, FGV. Ela estava se preparando. Pelo amor de Deus. Eu estava pagando... Fiz FGV. Eu estava pagando o curso, aquele cursinho que tem aqui em São Paulo, que é caro pra caramba, para ela de preparatório, CPV. Ela fazia meu amigo Alexandre Schumer, vou chamar ele um dia aqui pra gente falar. Baita de um curso. Olha, espetacular. O atendimento... Olha aí, Schumer, falando bem. Um atendimento espetacular, Marcelo. Olha... Foi uma das coisas mais surpreendentes que eu já vi na minha vida, realmente. Ele é muito bom. Muito bom. E a Maria Clara fez isso aí no meio do caminho. Eu falei, filha, tem uma universidade surgindo aí que chama Link, né, mais voltada para a área do empreendedorismo, né? Você não quer dar uma olhada? E ela começou a ver coisa e tal. E no fim, o que ela amou
foi o processo de seleção, né? Porque é muito diferente, né? Você faz uma jornada, são 4 dias onde você faz estudos de caso, você tem que conversar... Todo mundo junto. Todos juntos, né? Ela aleatoriamente... Foi online, né? Estava sendo online, porque a pandemia não permitia, né? Então ela fez esse processo junto com alguns amigos, né? E foi o curso mais concorrido, se eu não me engano. Pelo que o Álvaro colocou, as 2 vezes foi o mais concorrido. Foi o mais... Deu mais gente do que o da própria GV, dos outros cursos todos, né? E assim, Marcelo, é muito legal. Minha filha é apaixonada por essa universidade. E é difícil você ver algum aluno gostar da universidade. O meu filho detesta ir na escola. Porque aquele esquema, né? A escola não mudou nada. Eu também odiei. Sempre o modelo de educação muito chato. O modelo de educação é muito chato. Lá é muito prático, né? É muito prático. E assim... A minha filha está montando uma empresa. No primeiro semestre, ela já montou. Ela está com quantos anos? Ela está com 17. 17, imagina. E assim, agora é muito louco, né? Porque ela conversa com todos os meus principais diretores, né? Clientes, os meus fornecedores. Eu estou colocando ela em reunião com todo mundo. Que legal. E é um barato, eu fico olhando assim e falo, não acredito, né, cara? Imagina se eu tivesse tido essa oportunidade. Criou uma monstrinha. Exatamente. E foi muito legal que ela estava numa reunião com o Álvaro e com mais uns lá depois, e o Álvaro é uma pessoa realmente... Nossa, eu sou fã desse cara. Esse cara vai mudar a educação no Brasil, eu admiro demais. Ele virou assim, agora tá na hora, porque Marcelo, eles fazem reunião 8 horas da noite, 9 horas da noite, ela estuda pra cá. Eles não param, é o dia inteiro, sabe? E você vê que a pessoa tá fazendo aquilo ali porque gosta. Ele tá fazendo porque ele ama, ele não precisa. Não. Ele escolheu fazer isso. Ele escolheu fazer isso. Exatamente. E aí Você sabe que foi o Álvaro que fez a fusão da... Sim, da Tarpon, da Perdigão e Sadia, foi ele, né? Eu sabia do nome do Álvaro dessa época, né? E depois que eu comecei a seguir um tal de Além da Facu, eu achava demais aquele Além da Facu. Que ninguém sabia quem era, ninguém sabia quem era. Aí a hora que eu vejo... O Álvaro Chocaíra é o cara por trás da Além da Facu, né? Aí depois ele começou a aparecer um pouco mais, né? E aí, esses dias aí, eles estavam fazendo uma reunião com o Álvaro junto. Daí ele chegou pra ela, qual que é o teu Pix? Pegou, depositou um dinheiro, agora vocês vão pra um barzinho, pra um happy hour, pra refrescar a cabeça. Ele é demais, dinheiro dele? É mesmo. Olha só que cara. Ele é espetacular, né? Ele é espetacular, cara. E assim... Como é que uma pessoa não vai amar uma faculdade dessa? Né? Mas eu acho que a gente tem que repensar muitas coisas que a gente tá vivendo. E eu acho que quando vem um Álvaro da vida e ele repensa, todo mundo olhou pra ele e falou, ele é maluco. Porque ele pegou um puta prédio lá, né? O curso não é um curso barato, é um curso caríssimo. Mas é um curso que envolveu as pessoas certas, que tá com o conteúdo programático impecável. Sim. E que de fato vai te preparar pro mercado. Porque o empreendedorismo... ele é viver na incerteza. E quem não sabe para onde seguir se paralisa diante dessas dificuldades. Então, quando você é treinado por alguém, quando você vai dar o primeiro passo e fala, putz, e agora? E alguém pega e fala assim, agora? O que você faz? E agora? O que você vai tentar de diferente para tentar resultados diferentes? E uma hora você acaba conseguindo, que foi a sua história, que é a história da maioria dos empreendedores, né? Eu acho que você assistiu um pedacinho da live ontem e o rapaz me perguntou qual que era o que eu tinha percebido. A característica em comum, né? Em comum de todos os excepcionais. E o que eu percebi, todos. A Bruna, que também participou de todos, deve ter percebido isso também. Positividade. Cara, você foi positivo do começo ao fim. Se você não tivesse a cabeça positiva... para acreditar de que você poderia fazer aquilo, que aquele negócio poderia dar certo, de que um dia ia aparecer um contrato, você desiste. Se você... Pode parar para prestar atenção. Assim, meu sócio ele fala muito isso. Consultor é muito inteligente, né? Consultor sabe tudo. Sim. Mas consultor não ganha dinheiro. Já parou para prestar atenção? É difícil o consultor ganhar dinheiro. Não tô generalizando, gente. Lógico. Mas tô querendo dizer aqui que, às vezes, quando você encontra problema demais... você fica negativo demais. Sim. Então o empreendedor é bom ele ter um pouco... Eu gosto de ser um pouco ignorante, assim, de falar assim, pô, você é maluco, tá fazendo isso? Ah, que legal, que bom escutar isso. Porque eu não quero ser o mais inteligente, eu quero ser um pouco inconsequente para fazer essas coisas. E o segundo é a persistência, né? Porque diante das dificuldades, você
tem tudo pra desistir e falar, poxa, eu vou pra próxima. Tentei, não consegui, vendi o carro, vendi isso, vendi aquilo. Poxa, imagina se não der certo. Quem é pessimista ia falar o quê? Imagina, já vendi o carro. A primeira coisa que acontece é o cara desiste rapidinho. Passou gente lá pelo escritório, assim. A gente hoje tem uma equipe que praticamente está comigo há muitos anos, né? Uma equipe batalhadora, né? Mas muitos outros saíram porque às vezes encontravam uma dificuldadezinha. E assim, não quero, pelo amor de Deus, generalizar, mas essa geração nova tá muito assim, né? Muito mimimi. Sabe, Marcelo? Você tem que tomar um cuidado da maneira como você fala, e você não tá nem sendo rude com a pessoa, nada, mas aí o cara se queima e exatamente. Pronto. Isso vai muito contra o que é o empreendedorismo. Sim. Porque se você é uma pessoa que se fragiliza diante de qualquer obstáculo que aparece na sua frente, pelo amor de Deus, você não vai conseguir empreender, né? Não. E o mimimi, eu acho que o mimimi te torna muito bom em uma coisa: dar desculpas. Exatamente. E quando você se torna bom em dar desculpas, aí, você começa a ser melhor do que criar solução para os problemas que já existem. Sim. E aí a gente vive o quê? Vive sendo crítico. Nós somos críticos da vida. Nós não somos solucionadores de problemas. E nós, seres humanos, nós somos bons solucionadores de problemas. Sim. Todo mundo aqui é empreendedor, desde criança. Sim. Desde o momento que você está no seu berço, que você está falando assim, beleza, como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou escalar esse berço aqui? Você está empreendendo, você está se aventurando num movimento, né? Todo mundo é vendedor, não é? Para você conseguir alguma coisa aí dentro de casa, você tem que vender a tua ideia. Eu falo para os meus filhos, vocês são vendedores, se vocês não venderem bem a ideia, você quer comprar uma garrafa de vinho, filha? Se você não vender bem a ideia para mim, eu não vou te dar o dinheiro. Então assim, né? A pessoa tem que... É verdade. Mas a maioria, eu não sei, num ponto é bom, porque também daí a concorrência fica muito mais... Porque esse é o país das oportunidades, né, Marcelo? Eu já pensei em ir embora do Brasil há 3 anos atrás. Você falou. Eu pensei muito sério em ir embora para Portugal. Por que você pensou? Marcelo... O maior drama, não porque a gente estava indo super bem, eu ia continuar, mas o problema era o medo. Você ia tocar de lá, porque eu ia tocar de lá. Você já toca muito digital. Sim, exatamente. Depois, ainda mais agora com a pandemia, ficou provado que dá para fazer as coisas à distância. Mas assim, o meu medo era que realmente continuasse toda aquela palhaçada, né, dos governos anteriores, né, que você sabe o resultado. Olha aí os países que são governados por esse pessoal que parou no tempo, que eles pararam no tempo, né? Eles pararam no tempo. O meu medo é que isso, já pensou? Se bem que para destruir esse nosso país aqui é muito difícil, né? Porque o que já tentaram não conseguiram ainda. Pelo amor de Deus. Já tentaram. Então, continuam tentando e ele é muito forte, né, Marcelo? E assim, o conselho que eu dou para todo mundo que quer empreender, cara, mete a cara, vai. Tem que tentar. Porque tem muita oportunidade. Não é fácil. Não é fácil. Já que você tá falando isso, seus 2 filhos aqui, quantos anos eles têm? 15 e 17. 15 e 17. Se você tivesse que dizer para os 2 aqui agora um conselho sobre os próximos anos da vida deles, o que você diria para eles? O que eu tenho dito sempre, né? Para eles curtirem a vida, porque eu acho assim também que não é só, né? Mas que tenham responsabilidade, sabe? Para realmente buscar o sonho. É o que eu falo para eles assim, tenha um sonho, né? Sonha com alguma coisa, não é possível. Porque é complicado, né, Marcelo? Quando a gente... tem uma situação melhor de vida, e daí teu filho já começa a pegar a coisa que eu não tive, né? E aí o meu medo é que ele não tenha o sonho que eu tinha, porque era impossível que meu pai conseguisse as coisas para mim. A vida dele foi um pouco mais fácil. Foi, exatamente, a vida foi um pouco mais fácil. Então eu vivo repetindo isso para eles, olha, não pensem que eu vou estar aqui, eu não vou ser eterno, não vou ficar aqui pro resto da vida. Então pelo menos que vocês tenham um sonho de alguma coisa, sabe? Porque eu detesto gente morna, cara. Não é que detesto no sentido, né, sabe? Assim, tá na Bíblia. Né? Tá na Bíblia. Pô, seja quente ou seja frio senão te vomito. Porque às vezes você fica olhando assim, né? Eu tenho parente que, puxa vida, você não consegue decifrar o cara assim. O que ele sente, o que ele não sente, tudo tá bom. Pô, você precisa tem que ter gana de alguma coisa, né? Tem que ter vontade de alguma coisa, né? E aí eu queria, antes que a gente terminasse, né? 2 coisinhas que eu queria contar, que eu acho muito engraçado, né? O ano passado eu fui convidado por 3 empresas para contar a minha história que eu estava te falando lá, né? Sim. E foi muito bacana para as equipes comerciais, né? E é legal, né, que você vê. Eu falo assim, Ana, se eu conseguir mudar a cabeça de uma pessoa ali só, já vai valer a pena, né? Mas o Marcelo, você sabe, no final, né? Assim, eu sou um cara emotivo, né? Eu acabei me emocionando, principalmente na primeira, que tinha um monte de gente lá, né?
E aí os caras vieram, umas meninas começaram a chorar. Falei, caramba, né? Aí a maioria via pra mim, posso saber o negócio? Falei, o que você quer saber? Você comprou outro carro pra sua esposa? Comprou ou não comprou? Então você vê, o ser humano é muito... Né, aí quebrava, e todas elas foi a mesma coisa. Todas, eles me perguntaram isso daí. Muito engraçado. Não, mas vocês construíram, independente de ter comprado ou não, que eu sei que comprou, vocês construíram uma vida muito linda juntos, né? Sim. E a gente, uma família. E aí, poxa. né, o que eu falo, a gente deve muito à Ana, todos nós lá do escritório. A Ana é formada em administração de empresa, um baita de um talento, cuidava de uma empresa que era lá de Londrina, até o momento que eu chamei ela, 15 anos atrás, falei, olha, eu gostaria que você viesse trabalhar conosco, porque eu sou vendedor na parte de organização é horrível, falei para ela, eu gasto dinheiro com coisa que não pode, né? Tanto que lá no escritório, no início, quando a Ana entrou, quando tinha que pedir alguma coisa, eles iam pedir para mim, né? Porque a Ana era... Bravo. Não era brava, mas tinha aquela noção de que aquilo ali não podia ser feito. Financeiro, né? Financeiro, na ponta do lápis. E assim, Marcelo, não porque ela é minha esposa, nada, mas ela realmente mudou a cara da F-Ortiz. É mesmo? Ela mudou. Esse projeto agora do robô é todo dela, todo. Eu só trouxe o projeto. Eu falei, olha, Ana, eu não tenho tempo, né, coisa e tal. Ela comprou essa ideia. Então, assim, ela manja tudo do Watson, da empresa, ela conversa. Hoje mesmo, fui ligar, falar para ela que eu estava vindo para cá, ela estava numa reunião. Então, assim, ela, né, comprou a ideia. Lá dentro a gente tem um respeito enorme, né, por ela, por tudo que ela fez. E outra coisa, né, hoje a F-Ortiz, eu não seria nada, eu não sou mais nada sem a minha equipe, né. É uma puta de uma equipe, viu, Marcelo? Eu tenho até medo de ficar falando isso. Quem faz a empresa é o time, né? É o time. Não querendo, sabe... Mas é um time absurdo, sabe? É um time que é inacreditável. A Ana fala assim, você criou um monte de avatarzinho seu, né? Porque eu tive que começar... A gente era muito ansioso, sabe? Por resultado, Marcelo. E aí eu passava isso pra galera toda. Era todo mundo pilhado. Tanto que a gente era o chato das empresas. Porque a gente passava um pedido, 5 minutos depois a gente queria saber se já foi faturado, se já foi isso, se já foi aquilo, sabe? E aí o cliente confiava muito que ele poderia até furar o prazo da empresa, era 3 dias, passa para a F-Ortiz que ela faz acontecer. O pedido vem em 1, né? Só que isso é ruim também, né? Porque daí você cria um ambiente de tensão, né? E aí é por isso que eu preciso ir no Dr. Volpe, né? Lá para conversar com ele, porque eu tentei mudar nesses últimos anos, estou mudando bem, porque realmente eu era eletrizado, né? Assim, Que é importante, eu acho que no começo isso é fundamental. Fundamental. Né? Se a gente não bota essa energia no negócio... Não vira. E eu acho que de tempos em tempos, eu acho que na posição que você tá, você começa a poder se dar o luxo de tirar um pouco o pé do acelerador, trazer pessoas que toquem mais para você e você esteja menos presente. Porque, poxa, quanto a dedicação do fundador, ela é uma dedicação crucial. Não é à toa que a maioria dos problemas de startup que falham é dos fundadores. E boa parte dos problemas que acontecem em empresas são brigas de fundadores. Então, assim, é crucial, porque a gente extrai uma energia que uma pessoa que não é conectada emocionalmente, todo o resultado da vida dela está atrelado àquilo ali, que nem foi o seu caso, você extrai uma energia que as pessoas normais não conseguem extrair, né? Então, esse tipo de coisa lá no futuro precisa ter alguma recompensa, né? Precisa ter alguma recompensa. E assim, né, Marcelo? A gente como líder, né? Eu sou exemplo, né? Para eles, né? Então, você imagina, se o chefe é relaxado, né, é o exemplo, né? Com certeza. É muito bacana. E assim, o respeito e a união que a gente tem entre... Eu fico besta de ver, maravilhado com a palavra, né, de ver eles ali dentro. Quando um tá precisando, o outro ajuda o outro. É difícil ver isso em empresa grande, né? Você que vive esse mundo. Eu sei porque a gente tá... A competitividade é muito grande. É muito grande, né? Lá não, a gente quer ajudar um ao outro. E é por isso que a gente colhe esses resultados, sabe? Porque é muito... E assim, Marcelão, eu já ouvi nos últimos anos, meses, né? Muita empresa grande que a gente atende falando assim, cara... Hoje eu não posso trocar você. Não tem ninguém. Puta, cara, isso é muito mais do que o dinheiro. É muito mais do que o dinheiro, sabia? Quando você ouve uma pessoa de alto escalão, né? Falando assim, cara, não dá pra trocar vocês hoje. A gente já tentou trocar vocês, mas... Já tentaram te comprar?
Hã? Já tentaram te comprar? Nunca, Marcelo. Nunca? Nenhuma indústria quis Não. passar a mão em você e falar, deixa eu comprar você aqui? Não, nunca. Nunca, nem pensei, nem me passou na cabeça, não, né? Na hora que a gente foi no G4, já plantaram na sua cabeça. O nosso amigo Alfredo, né? Que ficou sentado do meu lado o dia todo, falando, vamos vender essa empresa, vamos vender essa. Eu falei, Alfredo, o que eu vou fazer daí? Bota o Alfredo pra vender, ele vende tudo, é isso aí. Não, eu morri de tanto que tiraram uma foto na hora lá que ele tava falando isso, eu tava rindo, né? Eu não prestei atenção na metade do que o professor tava falando, porque o Alfredo tava ali falando pra mim disso daí, né? Esse é uma figura. Ele é uma figura. E ele é... E aí a gente... Mas eu falo assim, né, Marcelo? É o que eu sei fazer, né, cara? E eu gosto de fazer. No dia que eu não gostar... E assim, sabe, o G4 Club, pra mim, foi uma das melhores coisas que me aconteceu, sabia? Porque assim, eu tô me divertindo ali. É muita gente bem mais nova que eu, né, cara? E teve um evento recente que foi de automobilismo, não teve? Do Porsche Cup, lá? Do Porsche Cup, né? Mas assim, não só pelos eventos, né? Mas poder estar junto com essa galera. Pô, tem um monte de gente ali espetacular, né, cara? Só tem gente fera. Só tem gente fera, né, cara? Eu, assim, e eu fico feliz de estar ali. Porque assim, quando que eu ia imaginar que eu ia estar ali? Quando que eu ia imaginar que ia estar aqui hoje, cara? É um grupo que se montou super rápido, de gente de altíssimo nível. De altíssimo nível. Marcelo, é inacreditável. Os caras chegam assim, eu preciso do telefone do Papa. Em meia hora o telefone do Papa tá na mesa. E é exatamente isso. A gente tem um grupo, o grupo que montou o Gestão 4.0 veio de um grupo de pôquer. Que a gente que vocês faziam, né? A gente faz ainda. A gente se encontra pouco, mas a gente faz. Mas lá é um pouco assim, cara. Pô, alguém conhece fulano? Não nem responde assim, conheço. Já volta com o contato. Todo mundo. E é impressionante, porque você pega tipo o Alfredo, o Thales, que começaram a ter uma visibilidade muito grande, eles acabaram conhecendo muita gente importante, né? Muita gente importante. Hoje pediram o telefone de um figuraça aqui no Brasil. Em 15 minutos o telefone estava no grupo. É impressionante. Eu brinquei, eu comecei a rir. Eu coloquei lá, eu falei, gente, eu não acredito. Eu nem quando que eu ia imaginar que eu ia estar com o telefone de um figurão aqui? É isso aí. A galera é pesada. É pesado, porque é muito... É aquilo que você falou, né? É inacreditável que esses caras sabem, como eles sabem fazer contatos, né? É absurdo, né? E assim, eu tô me divertindo ali, porque eu tô aprendendo, né, Marcelo? E o legal... A maioria ali é vendedor, né? Tem muita Já parou para prestar atenção ali? A maioria ali é vendedor. Porque quase todo mundo ali no G4 Club especificamente é dono de empresa, né? Dono a maioria, empresa, né? A maioria, exatamente. É difícil, né? Eu acho que executivo mesmo tem poucos ali, né? Eu acredito, né? Tem um ou dois só. A maioria é de empresa familiar, né? Ou o cara mesmo que montou. Muitos ali montaram, né? E empresas bacanas, né? Coisas diferentes, né? Isso é bem bacana. É bem bacana. E aquilo que eu te falei, eu tô me... Nossa, pra mim, a Ana fala, putz, você vai me trocar pra essa turma, né? Porque eu fico com eles no WhatsApp, né? Sim. E assim, porque é bacana, cara. É muita troca. Já levou ela uma vez no G4 Club? Não, a gente ia agora, né? Mas aí ela não... Como eu tomei a primeira dose, eu não fui, eu só fui na primeira, né? Que você estava se cuidando ainda. E aí, por eu ser o mais velho, né? E você viu o que deu nas outras. Cada final de evento, 10, 15 pegavam, né? Então eu falei, melhor eu não ir, né? E agora eu vou ir. O bacana é que num evento... Aquele que eu fui, pegou uma galera. Então, que eu fui junto, né? Fui eu com você. Sim. Então, fui com você, só que você viu, eu não tirei a máscara lá, né? Você tava eu ficava até meio, eu ficava meio assim, porque, pô, todo mundo sem máscara. O pessoal deu uma abusada também, né? E aí depois eu não fui mais, agora vai ser o outro evento que eu vou estar participando, né? Quando vai ser o próximo? Dia 12 de agosto, de 12 a 15, lá em Rio das Pedras, do Clube Médio. Né? Vai ser no Clube Médio? Legal. Clube Médio. Você não vai? Cara, tá difícil pra mim nessa fase, viu? Pra mim, os finais de semana são raros e quando eu tenho um final de semana assim meio livre, putz, eu tenho que aproveitar pra descansar. Porque o G4 consome, né, cara? É pesado, assim. É pesado, né? Porque você dá a mentoria pra 50 pessoas em 2 dias e não tem como se preparar. Não. Você frio lá. Você não sabe o que vem. Você não sabe o que vem. Você não sabe o que vem. E você não vai saber tudo. Não. Então você tá num nível, você tem que estar num nível de atenção absurdo, porque eu preciso estar ali prestando atenção. Enquanto você faz as suas perguntas nos minutos que são o seu direito, você tá focado em mim. Mas quando eu passo para uma outra pessoa, você não precisa estar focado em mim. Então você consegue descansar a mente. Mas você não? Eu não. Então quando eu chego em casa depois de uma imersão,
é pesado, você precisa dar uma descansada na mente. Tanto que nesse dia eu nem consigo ler, cara. E eu leio todo dia, nesse dia eu não consigo ler, porque a mente já tá um pouco saturada. No dia que a gente participou lá da imersão, eu voltei pra casa e falei pra Ana, Ana, é absurdo o desgaste intelectual daquela galera ali, porque, porra, é bem isso que você falou, porque o assunto sai de mim, vai pra outro. Se você parar de prestar atenção, ferrou, você vai cortar, e não tem como. E aquilo que você falou, você não sabe o que vem, né? Exatamente. Deve vir cada coisa ali. Não, e vem de empresa familiar, a distribuidora, a representação comercial, a indústria, a laboratório médico, a empresa de tecnologia, startup, tudo. Hoje, e assim, para mim é uma oportunidade muito grande. Um dos clientes mais importantes da Clevo veio disso. Então é um tempo que eu invisto que me traz resultado intelectual, porque eu aprendo muito. Apesar de eu estar tentando ajudar as pessoas ali, no fim das contas, eu tô aprendendo pra caramba, cara. Eu tô conhecendo o seu negócio, que eu nunca conheci. Caramba, olha o tamanho desse negócio. Olha que impressionante, tô conhecendo mais pessoas. Imagina, você conheceu todo mundo no G4 Club, que deve estar próximo de umas 100 pessoas hoje, 107. Né? 107 pessoas. Você já conheceu quantos só milhares? No ano passado, eu acho que eu mentorei mais de 500 pessoas. Nesse ano, já foi gente pra caramba. Então você começa a conhecer gente grande, gente boa, gente legal, que vai ficando parte da sua vida, né? Óbvio que tem gente que entra, vai e sai, mas assim como você, a sua turma foi há quanto tempo? Nossa, Meses, a minha né? foi em novembro de 2019. Foi em novembro de 2019? Vai fazer 2 anos. Caramba, eu nem tinha montado a Clivo ainda. Eu era a turma 11. Eu tinha acabado de montar a Clivo. O meu é de novembro de 2019. Olha só, caramba, não imaginava que fazia tanto. Muito bom. Quer deixar uma mensagem aí? Só agradecer mesmo, realmente, isso que você me proporcionou, que também é um negócio que vai me fazer bem por um bom tempo ainda. Vamos botar aí todo mundo da FOTs para assistir. Vamos. Todo mundo que quer saber quem fica em dúvida de quem é a FOTs, agora vai saber. Agora vai saber. Agora você não vai ser mais anônimo. Não. E na hora que te chamar lá e você já quiser estar em Portugal ou viajando, curtindo, aí você manda o vídeo do YouTube e fala, pessoal, agora hoje não vai dar, mas olha aí meu vídeo. Mas foi muito legal, Marcelo. Obrigado, meu irmão, foi um prazer. Obrigado de coração. Veio de Londrina pra cá, primeiro convidado, veio de longe. Veio mais longe. O segundo que veio mais distante foi veio de Ubatuba, que a gente falou de futurismo. De futurismo? De um assunto que eu adoro também, sabia? Que também é do poker. Que também é do grupo de poker, exatamente. Só que você veio mais distante. Eu fiz o curso do Thiago Matos. Thiago Matos? Ele é de Porto Alegre. De startup? Não, de futurismo. De futurismo? Esse não. Eu fiz um curso online, 2 semanas. Legal? Muito bacana. Vale a pena, você abre a cabeça, né? Abre a cabeça. É o que eu falei, Marcelo, enquanto eu tiver ainda, né, pra mim, eu tenho que aprender, né, cara? Eu tenho que aprender. Não dá pra parar. Não dá pra parar. Valeu. Obrigado. Marcelo. Você que ficou até aí, não esquece, deixa um like, comenta aí o que você mais gostou, qual foi a parte que mais te tocou. Deixa aí nos comentários, faz uma pergunta pro Fernando que depois ele vai responder. Um beijo pra você e até a próxima semana.